Livro terceiro. As nações assemelham-se aos indivíduos, como já disse várias vezes, e raças inteiras comportam-se como nações. Elas têm seu começo, meio e fim. Passam por todas as fases da adolescência, idade viril e velhice. Mas, como acontece entre os indivíduos, cuja maioria morre ainda na infância e sem sequer alcançar a adolescência, o mesmo se dá entre as nações. E da sua essência devorarem-se umas às outras e crescerem pela conquista e pela anexação. Elas raramente alcançam a velhice extrema. No livro anterior expus o primeiro triunfo da raça bórea. Esse triunfo assinalou a sua adolescência, ela fundou a teocracia lamaísta e deu novo brilho ao Império Indiano. A Ásia destronou a África e tomou o cetro do mundo. Mas a Europa, que dera o impulso, ainda não era nada, e isto por razões que demonstrei com bastante clareza, é que, em lugar de aderir ao movimento providencial, ela tentou sufocá-lo. Neste terceiro livro, examinarei as consequências desse primeiro triunfo. Acompanharei suas fases mais marcantes e mostrarei os acontecimentos importantes que decidiram o destino da Europa. Capítulo 1. Digressão sobre os celtas. Origem dos salianos e dos ripuários. Seus emblemas. A lei sálica. Os celtas da Europa que persistiram no culto a Thor e que, não obstante a oposição de Ram, continuaram a oferecer sacrifícios humanos aos seus ferozes deuses. De início não deram muita importância ao cisma que acabará de ocorrer entre eles. Chegaram mesmo a dar aos seguidores de Ram um nome que exprimia menos o ódio que a piedade. Para eles, era um povo desgarrado, 66 esconder. Esse nome, ilustrado pelo êxito, e com o passar do tempo transferido do povo inteiro para o chefe em particular, tornou-se o nome genérico de todos os heróis que se destacaram por grandes feitos. São poucas as nações que não se vangloriam de terem tido um Skander. O primeiro de todos, Ram, foi chamado de Skander de 2 chifres, por causa do carneiro que ele tomara por emblema. Esses 2 chifres tornaram-se particularmente célebres. Eles foram colocados na cabeça de todos os personagens teocráticos e acabaram tomando a forma de tiara e de mitra. Enfim, é notável que o último dos Skanders, Alexandre o Grande, tivesse o nome pelo qual aquele 67 herói antigo fora designado. Nos livros sagrados dos hindus, chamados Puranas, encontramos maiores detalhes relacionados com as conquistas de Ram. Essas conquistas estenderam-se por toda a terra habitada. Como não parecia possível que a vida de um único homem tivesse bastado para tantos acontecimentos, é provável que, segundo a maneira de se escrever a história naquela época remota, tenha-se atribuído ao fundador do culto tudo o que foi feito pelos seus lugares tenentes ou sucessores. Seja como for, vê-se nesses 68 livros que Ram, sob o nome de Devanahusha, o Espírito Divino, após ter se apoderado da ilha sagrada de Lanka, retornou às regiões setentrionais da Ásia, tornando-as. As cidades sagradas de Baua 69 e de Bamiyan abriram-lhe as portas e submeteram-se ao seu culto. Dali, atravessando o Irã, ele se dirigiu para a Arábia, onde foi homenageado. Após ter visitado a Caldeia, que lhe pertencia, retomou o caminho por onde viera e chegou às fronteiras do Egito. O faraó que ali reinava, julgando que seria impossível resistir a um poderio que se tornará tão formidável, declarou-se seu tributário. O da Etiópia seguiu-lhe o exemplo. Deste modo, das margens do Nilo até as do Ganges, e da ilha de Lanka até as montanhas do Cáucaso, todos se submetiam às suas leis. A parte ocidental da Europa, que os livros hindus chamavam de Varaha, e a parte oriental, que eles denominavam Kuru, foram igualmente visitadas pelos exércitos de Ram, que ali fundaram colônias. Os celtas autóctones, forçados a retornar às regiões setentrionais, encontraram ali tribos ainda errantes, com as quais tiveram de disputar o terreno. Houve uma luta mortal. Pressionados de 2 lados, os celtas viram-se na mais penosa situação. Ora vencidos, ora vencedores, eles passaram muitos séculos lutando para continuar existindo. Quase sempre repelidos das costas meridionais, atormentados incessantemente pelas hordas de tártaros que se haviam acostumado a cruzar o Boristene, eles não tinham um momento de descanso. Joguetes de um destino impiedoso, em lugar de progredir no caminho da civilização, eles recuaram. Todas as suas instituições se deterioraram. Ocultando nos horrores das florestas seu culto sanguinário, eles se tomaram ferozes e cruéis. Suas próprias virtudes assumiram um caráter austero.
Impacientes com toda sorte de jugo, eles fizeram da liberdade uma espécie de ídolo selvagem ao qual sacrificavam tudo, até eles mesmos. Sempre prontos a arriscar a vida ou a arrebatar a dos outros, sua coragem transformou-se em ferocidade. É verdade que uma espécie de veneração pelas mulheres, que continuavam a considerar divinas, abrandava um pouco o rigor dos seus costumes. Mas esta veneração generalizada perdurou por pouco tempo. Um acontecimento inevitável causou a divisão da sua opinião a este respeito. Como já disse, havia muito que as mulheres partilhavam do sacerdócio e até mesmo o dominavam, pois era da sua boca que saíam todos os oráculos, as druidezas presidiam, como seus maridos, as cerimônias do culto, bem como os sacrifícios, como eles imolavam as vítimas. Mas até então mulher alguma subira ao trono. Enquanto os chefes militares eram eleitos, isto fora impossível, pois a eleição quase sempre exigia a prova do combate. Mas quando ele se tornou hereditário, engolfando o lugar dos chefes civis, o caso tornou-se inteiramente diferente. Aconteceu que um cão morreu sem filhos homens, deixando apenas uma filha. A questão era saber se essa filha herdaria a coroa. Uns acreditavam que sim, outros pensavam o contrário. A nação se dividiu. Observou-se que, nessa querela, os habitantes das planícies férteis, os que residiam às margens dos rios e dos mares, defendiam a primeira posição e sustentavam a legitimidade absoluta do nascimento. Já os habitantes das montanhas, os que tinham de lutar contra uma natureza mais agreste, não queriam a legitimidade do nascimento exceto para os homens. Foi por causa dessa distinção que se deu aos primeiros o nome de ripuários e aos segundos, salianos. Os ripuários passaram por efeminados e moles, recebendo o apelido de rãs, por causa dos seus pântanos. Os salianos, ao contrário, foram taxados de rústicos e de pobres de espírito, sendo designados grous devido aos altiplanos que cultivavam. Os dois partidos assumiram estas alusões e tomaram por emblema os dois animais, de modo que o touro não mais aparecia sozinho nas insígnias célticas, mas acompanhado de rãs aos seus pés ou de grous em seu dorso. Rãs para expressar que ele pertencia aos ripuários, grous para deixar claro que ele designava os salianos. O próprio touro acabou desaparecendo e as rãs e grous ficaram sozinhos. Adversários um do outro, eles lutaram durante 70 e muito tempo e seus diferentes partidários consagraram-se um ódio implacável. Os miseráveis celtas, tendo abandonado os caminhos da providência, passavam apenas de divisões a divisões e de infortúnio a infortúnio. A bem dizer, a nação céltica não mais existia. Dispersos pelas regiões setentrionais da Europa, viam-se apenas frações daquele grande todo, tão divididos nas opiniões quanto nos interesses. Cada fração queria comandar, nenhuma queria obedecer. A anarquia existente em cada uma delas encontrava-se também em cada indivíduo. Os nomes que se davam quase sempre expressavam sua independência. Eram os alanos, os alemães, os vândalos, os frísios, os quades, os símbrios, os suábios, os alobruges, os escandinavos, os francos, os saxões, etc., cujos 71 significados encontram-se na nota. O movimento providencial estava então na Ásia. Foi para lá que a raça bórea transportara sua força. Nós também iremos para lá durante longo período de tempo, antes de retornarmos à Europa. Capítulo 2. A unidade divina aceita no Império Universal. Detalhes históricos. Origem do zodíaco. Na época em que Ram conquistou o Hindustão, aquela região ainda não tinha tal nome. Ainda hoje, embora seja geralmente aceito, os brahmanes só o empregam com repugnância. Este nome significa a morada do povo negro e foi adotado pelas primeiras tribos do Irã, tirando de uma palavra em seu I-72 idioma que significava negro. Nessa época remota, o nome de Baracante ou Baraver era o que toda a Índia usava. Esse nome exprimia, no idioma africano, a possessão ou o tabernáculo 73 é de Bara. Ora, esse Bara, personagem célebre entre os hindus, passava por ter sido um dos seus primeiros legisladores, a quem deviam seu culto e suas leis, suas ciências e artes, antes da chegada de Ram. O Deus que Bara ofereceu à adoração dos povos chamava-se Volya, isto é, a eternidade, ou melhor, o tipo de tudo o que é eterno, a eterna bondade, a eterna sabedoria, o eterno poder, etc. Os hindus ainda hoje o conhecem pelo nome de Buda, porém muito degenerado em sua antiga grandeza devido ao considerável número de inovadores que usurparam seu nome.
O nome desse antigo Voda encontra-se em todos os cultos e em todas as mitologias da Terra. O sobrenome mais comum que lhe dava Bara era Svara, isto é, o Ser Supremo. Assim, antes da conquista da Índia por Ram, a unidade divina era ensinada e reconhecida. Aquele poderoso teocrata não a destruiu, mas como lhe parecia que a unidade era apresentada em sua incompreensível imensidão, ele lhe acrescentou o culto dos ancestrais, que passou a ser considerado como uma hierarquia intermediária, necessária para ligar o homem à divindade e, desse modo, conduziu a inteligência do seu povo do conhecimento do ser particular ao do ser absoluto. Ele chamou esses gênios intermediários de Assur, termo formado de duas palavras da sua língua, que 74 podiam significar igualmente um ancestral ou um príncipe. Quanto aos objetos visíveis do sabeísmo, como o Sol, a Lua e os outros planetas, ele os baniu do seu culto, não querendo admitir nada de sensível e nenhum ídolo, nem qualquer imagem que pudesse atribuir uma forma ao que não a possui. Quando ele chegou à Índia, essa região obedecia a duas dinastias que os Atlantes sem dúvida haviam fundado ali, e que reinavam juntas sob o nome de dinastia solar ou lunar. Na primeira estavam os filhos do Sol, descendentes de Ikshvalku, na segunda, os filhos da Lua, descendentes do primeiro Buda. Os Brahmanes dizem que esse Ikshvalku, chefe da dinastia solar, era filho do sétimo Menu, 75 filho de Vaivasvata, que foi salvo do dilúvio. O Ravan, destronado por Ram, era o 55º monarca solar desde Ikshvalku, e se chamava Dasarata. O trono da dinastia solar ficava na cidade sagrada de Ayodhya, hoje Audi, e o da dinastia lunar na de Pratishanam, hoje Vitora. Querendo, como já disse, afastar seu culto de tudo que pudesse lembrar os ídolos do sabeísmo, Ram reuniu as duas dinastias numa só. Eis porque não encontramos, na cronologia dos hindus, qualquer vestígio da dinastia lunar desde Ram até Krishna, que a restabeleceu muitas gerações mais tarde. O primeiro Khan que Ram sagrou para ser o soberano rei do mundo chamava-se Kusha. Ele reinava sobre grande número de reis que, como os do Irã, Arábia, Caldeia, Egito, Etiópia, Líbia e até da Europa, dependiam dele. O centro do seu imenso império era a cidade de Ayodhya. Ram estabeleceu seu sumo sacerdócio numa montanha perto de Baal e de Bamia. Como ele se atribuíra a imortalidade, segundo o sistema lamaísta do qual já falei, não se conhece o nome de nenhum dos seus sucessores. Os Brahmanes preenchem o longo intervalo decorrido entre Ram e Krishna apenas 76 com o nome de Yudhishthir, que significa apenas o representante divino. Assim como o Rei Supremo reinava sobre grande número de reis vassalos, o Supremo Pontífice dominava grande número de sumos pontífices. O título comum destes sumos pontífices era o de pai ou papa. O Supremo Pontífice tinha o nome de Parasi Pará, o pai dos pais. Onde quer que houvesse um rei, havia também um sumo pontífice, e o lugar onde este morava era sempre considerado sagrado. Assim, Baal e Bamiyan tornaram-se lugares sagrados por excelência, porque o Supremo Pontífice fixara sua residência ali, e a região que circundava essas duas cidades foi chamada de Paradesa, a terra divinizada. Poder-se-ia também, buscando no antigo continente os lugares que a tradição consagrou, reconhecer ali os vestígios do culto lamaísta e calcular a imensidão do império. 77 indiano. Deixo-me levar para os detalhes históricos, que talvez pareçam deslocados. Não posso, porém, antes de encerrar este capítulo, deixar de apresentar uma hipótese que acredito ter algum fundamento. Como disse mais atrás, os celtas já haviam feito muitos progressos em astronomia, o que lhes permitia ter um calendário regular. Mas não parece que eles tenham agrupado as estrelas do céu em grupos chamados asterismos, para com eles formar o zodíaco e o sistema de constelações que hoje conhecemos. Corte de Gebelin diz que era principalmente a observação do fluxo e refluxo do oceano setentrional que esses povos deviam à regularidade do seu ano. Quando Ram terminou a conquista da Índia, e sua autoridade sacerdotal foi reconhecida por toda a terra, ele examinou o calendário dos povos atlantes e viu que este era superior, em certos pontos, ao dos celtas. Decidiu, portanto, adotá-lo, sobretudo no que se relacionava à forma da esfera celeste. Mas, usando seu direito de Supremo Pontífice,
Ele retirou a maior parte das figuras com que os povos anteriores haviam batizado as diferentes constelações e imaginou outras para elas, com uma sagacidade e um talento por demais raros, para fazer com que as constelações zodiacais que o Sol percorre em um ano apresentassem, numa sequência de figuras emblemáticas, 3 sentidos perfeitamente distintos: o primeiro, relacionado com o movimento desse astro e com a influência das estações; o segundo, contendo a história das suas próprias viagens, dos seus trabalhos e dos seus sucessos; e o terceiro, envolvendo em hieróglifos muito engenhosos os meios que ele receberá da providência para atingir um objetivo tão extraordinário e tão elevado. Essa esfera celeste, assim concebida, foi recebida por todos os povos submetidos ao domínio de Ram, que assim lhes entregou à meditação um livro admirável, capaz de, decorridos tantos séculos, ainda hoje provocar o espanto e suscitar o estudo de grande número de sábios. Não pretendo, em meu plano, sobrecarregar-me com os mistérios secretos que aquele livro possa conter, aberto à curiosidade de todos. Basta-me ter mostrado que ele não foi nem o fruto do acaso nem de uma inteligência frívola, mas, ao contrário, o da inteligência de um homem no vigor do seu 78. Primeiro desenvolvimento. Capítulo 3. Consequências de um império universal. Será ele o produto de uma unidade absoluta ou de uma dualidade combinada? Assim, a raça bórea passou a dominar decididamente a sudeana. Os remanescentes desta última, repelidos de todas as partes para os desertos da África, acabariam por desaparecer. O Império Indiano estendia-se por toda a terra habitada e, excetuando-se alguns povos expulsos para as extremidades meridionais e setentrionais, havia, para todos os homens, um só culto, cujos dogmas e cerimônias eram mantidos e regulados por um único Supremo Pontífice, e um só governo, cujas leis eram impostas por um único soberano rei. Este Supremo Pontífice e este soberano rei, ligados um ao outro pelos mais fortes laços, livres sem serem independentes, apoiavam-se mutuamente e competiam entre si pelas suas diferentes ações, mas sem fazerem oposição, de modo a manter tudo numa admirável unidade. Uma estrutura assim grandiosa não era obra do acaso, suas bases estavam na natureza das coisas e recebiam seus princípios, suas formas e seus desenvolvimentos da ação simultânea dos 3 grandes poderes que regem o universo. Assim como 2 metais se consolidam ao se fundirem, as 2 raças, unindo-se, deram mais solidez aos materiais da estrutura. É inútil dizer o quanto essa época de civilização humana brilhou e buscou a felicidade. Os Brahmanes, que a classificam como sua terceira idade, não se furtam em elogiá-la. Seus Puranas repetem a porfia as descrições mais magnificentes. Muitos séculos se passaram sem deixar o menor vestígio, pois a felicidade do homem é como a calma dos mares. Oferece menos detalhes e deixa menos lembranças do que a calamidade e a tempestade. Estávamos, então, na juventude da raça, e embora tudo fosse brilhante e faustoso, nada era ainda profundamente belo. Por outro lado, temiam-se as paixões, e elas surgiram. O homem ainda precisava de lições, e as recebeu. Já mencionei, em outra obra, a causa singular que perturbou a harmonia reinante no maior e mais belo império surgido na Terra em todos os tempos, sobre o qual me desdobrei em muitos detalhes que não poderia apresentar aqui. Quem pode acreditar que esta causa teve seu débil começo na música? Para compreendermos isto é preciso dar uma trégua aos preconceitos da nossa infância e compreender bem o que disseram Pitágoras, Zoroastro, Confúcio, Platão e todos os sábios da antiguidade, que a música é a ciência universal, a ciência sem a qual não se pode penetrar na essência íntima de coisa alguma. Entretanto, esta ciência foi apenas o pretexto da desordem que ocorreu. Sua verdadeira causa estava na natureza do homem que, sempre indo em frente no caminho que percorre, só consegue se fixar em suas posições por alguns instantes. Sua inteligência, uma vez estimulada, não mais pode parar. Uma verdade profunda o impulsiona, ele sente que não está em seu lugar e que deve chegar lá. Os homens intelectuais não tardam a se tornar contemplativos. Eles querem conhecer a razão de tudo, e como o universo está aberto à sua exploração, sentem que há muito a fazer e muitas ocasiões para enganar-se. Eu já disse que, ao conquistarem as Índias, os celtas encontraram organizados ali um sistema completo de ciências físicas e metafísicas. Parece certo que, então, a cosmogonia atlante atribuía tudo à unidade absoluta e fazia tudo emanar e depender de um único princípio.
Esse princípio único, chamado Svara, era concebido como puramente espiritual. Não se pode negar que esta doutrina oferece grandes vantagens, mas deve-se também convir que ela traz consigo alguns inconvenientes, sobretudo quando o povo ao qual é oferecida não está em condições adequadas para recebê-la. Para que o dogma da unidade absoluta permaneça no espiritualismo puro e não leve o povo que o cultua para um materialismo e um antropomorfismo abjetos, é preciso que este povo seja bastante esclarecido para sempre raciocinar de maneira justa, ou então que seja pouco esclarecido para jamais raciocinar. Se ele possui apenas meias luzes intelectuais, e seus conhecimentos físicos levam-no a tirar conclusões justas de certos princípios cuja falsidade ele não consegue perceber, seu desvio é inevitável, ele se tornará ateu ou mudará o dogma. Como está provado que os atlantes haviam admitido o dogma do princípio único, e que este princípio estivera até então em harmonia com sua situação, não se pode deixar de crer que eles tenham alcançado o mais alto grau do estado social. Seu império cobrira a terra, mas sem dúvida, após ter brilhado intensamente, suas luzes começaram a diminuir quando os celtas o conquistaram. Os hindus, que os sucederam em outra parte da terra, a despeito dos seus discípulos mais instruídos, estavam longe de possuir os mesmos recursos. Seu governo ainda existia graças ao grande impulso que receberá, mas os recursos se consumiram e os princípios de vida que o animavam não mais se restabeleceram. Esse era o estado de coisas, já muitos séculos antes da chegada de Ram. É evidente que se o teocrata não tivesse encontrado o império dos Atlantes em seu declínio, já com as bases abaladas, não só não acharia fácil conquistá-lo, mas sequer tentaria fazê-lo, pois a providência não o teria determinado. Como já disse, ele adotou a unidade divina, a qual acrescentou o culto dos ancestrais, e encontrando todas as ciências baseadas num princípio único, entregou-as assim como estavam aos seus povos, para que as estudassem. Mas acontece que, após um período de tempo mais ou menos longo, um dos sumos pontífices, ao examinar o sistema musical de Bara, que se acreditava ser baseado em um único princípio, como todo o resto, percebeu que não era assim, e que era necessário admitir 2 princípios para a geração, 79 dos sons. Ora, o que fazia da música uma ciência tão importante para os antigos era a faculdade que nela haviam reconhecido de poder servir facilmente como meio de passagem do físico para o intelectual, de modo que, ao transportar de uma natureza para outra as ideias que ela oferecia, eles se julgavam autorizados a se dirigir, por analogia, do conhecido para o desconhecido. Portanto, em suas mãos, a música era como uma espécie de medida proporcional que eles aplicavam às essências espirituais. Com a divulgação da descoberta que aquele sumo pontífice acabará de fazer no sistema musical, e que se tornou conhecida em todo o império, os sábios contemplativos não tardaram a apossar-se dela e empregá-la para, segundo o costume, com ela explicar as leis cosmogônicas do universo, e logo viram, espantados, que as manifestações que até então vinham considerando como o produto de uma unidade absoluta, nascia de uma dualidade combinada. Se não tivessem se assustado com a ideia, eles sem dúvida poderiam ter reposto tudo em seus lugares considerando os 2 princípios, cuja existência eram obrigados a admitir como principiados, em lugar de vê-los como principiantes, tal como o primeiro Zoroastro o faria alguns séculos mais tarde. Mas, para isso, sua inteligência teria que se elevar a alturas que ainda não pudera alcançar. Acostumados a tudo ver no Svara, eles não tiveram forças para despojá-lo da sua supremacia, preferindo duplicá-lo, por assim dizer, ao acrescentar-lhe um novo princípio, a que chamaram de Prakriti, isto é, a natureza. Esse novo princípio possuía o Sakti, o poder gerador e conceptivo, enquanto o antigo Svara possuía o Bija, o poder gerante e vivificador. Portanto, o resultado deste primeiro passo, que teve longa duração, foi o de considerar o universo como produto de 2 princípios que possuíam, cada um em seu particular, as faculdades, um do masculino, outro do feminino. Este sistema, cuja simplicidade era de início sedutora, foi geralmente adotado. Na maioria dos povos encontramos estes 2 princípios invocados sob grande número de nomes. Sanchoniathon os chamava de Psistos, o Altíssimo, e sua mulher Berut, a criação ou a natureza. Os hindus têm, apenas para seu próprio uso, mais de 1000 nomes que, em diferentes épocas, definiram esses 2 princípios cosmogônicos.
Os egípcios, os gregos, os latinos produziram uma infinidade de epítetos para designá-los. Os que empregamos hoje, mais comumente na poesia, 80 nasceram dos nomes mitológicos de Saturno e Rhea, correspondentes aos de Svara e Prakriti. Capítulo 4, Oitava Revolução. Divisão dos princípios universais. Influência da música. Questões sobre a causa. Primeira, será ela masculina ou feminina? Cisma no Império sobre este assunto. Mas a partir do momento em que as nações dependentes do Império Indiano foram autorizadas a considerar o universo como o produto de dois princípios, um masculino e outro feminino, elas viram-se imperceptivelmente levadas a fazer assim mesmas, sobre a própria natureza destes princípios, perguntas que as circunstâncias suscitavam como de resto deviam necessariamente suscitar. Perguntou-se, como pode ser o universo resultado de dois poderes principiantes, um dos quais, atuando com as faculdades do masculino e o outro com as do feminino? Como considerar as relações que os unem? São eles independentes um do outro, igualmente incriados e existentes por toda a eternidade? Ou então devemos ver num deles 50. A causa preexistente do seu companheiro? Se ambos são independentes, como se reúnem eles? E se não o são, qual dos dois está submetido ao outro? Quem ocupa o primeiro lugar, seja na ordem do tempo, seja na ordem da hierarquia? Foi Svara quem produziu Prakriti ou Prakriti a Svara? Qual dos dois age mais necessariamente e com mais energia na procriação dos seres? A quem nomear o primeiro ou a primeira, nos sacrifícios e nos hinos religiosos que uma imensa multidão de povos lhes dirige? Devemos unir ou separar o culto que se lhes presta? Devem os homens e as mulheres prestá-los juntos ou devem elas terem altares separados para um e outro, ou para os dois reunidos? Prosseguindo, disse que a música sagrada oferece meios seguros e fáceis para se distinguirem os dois princípios universais, quanto ao seu número e às suas faculdades opostas, sim, mas quanto ao 81 a sua posição, e mais ainda, quanto à sua influência sexual, não. Indagava-se sobre isto ao sistema musical de Baraki, longe de esclarecer todas essas dificuldades, confundiu-as ainda mais. Se o leitor quiser lembrar-se do que eu disse no primeiro livro desta obra, e se levar em conta o obstáculo que deteve a consolidação da primeira idade da civilização, ele verá que, de um prisma mais elevado, a mesma dificuldade se apresenta aqui. Antes, a questão era simplesmente a de governar uma miserável cabana, agora trata-se do universo. As formas variaram muito, mas a essência é sempre a mesma. Se pessoas pouco acostumadas a ler nos anais do mundo consideram ociosas e mesmo ridículas estas questões, cujas consequências funestas fizeram correr tanto sangue, que elas tenham a bondade de acreditar que as mesmas assumem enorme profundidade quando comparadas. Aquelas que, muito tempo depois, em séculos já não distantes de nós, causariam devastações proporcionais à extensão dos países que conseguiram invadir. Pois a época em que o Império Indiano cobria toda a terra, a que se reduziam na verdade essas dificuldades que tendiam a dividi-lo? Simples, se a causa primeira do universo, admitindo-se que ela exista, age na criação das coisas segundo suas faculdades masculinas ou femininas, circunstância esta que a torna dupla, conforme o indicaram as analogias extraídas da ciência musical, então qual dos dois princípios deve ser colocado em primeiro lugar? Seja na ordem do tempo, seja na do poder, o masculino ou o feminino. E quando aquele império, dividido, dilacerado de todas as maneiras, estava prestes a expirar no último dos seus fragmentos, que se chamava Império Grego ou, com mais justiça, Baixo Império, em torno de que gravitavam as questões que durante milênios devastaram o Império Romano, sobre se a luz que certos monges fanáticos, chamados Hesicartes, viram ao redor de seus umbigos, comparada a que brilha no Monte Tabor, seria criada ou incriada. Sabe-se que vários concílios divergiram a esse respeito e, com suas dissensões, facilitaram o avanço dos tártaros que, sob o nome de turcos, tomaram Constantinopla e puseram fim ao império. Tanto em honra da humanidade, como para não me alongar demais, calo-me sobre o grande número de questões, algumas mais ridículas que outras, que poderia apresentar. O leitor erudito compensará facilmente o meu silêncio. Também não é segundo
A opinião particular de alguém que devemos apreciar as questões sobre as quais acabo de falar, mas segundo a situação geral dos espíritos na época em que foram formuladas. No começo, as questões circulavam secretamente pelo império, propagando-se por toda a sua extensão e reforçando-se com tudo o que sua própria natureza apresentava de insolúvel. Depois, o sacerdócio supremo, seja porque fingisse ignorá-las ou porque, ocupando-se delas, as condenasse, das duas maneiras terminou irritando seus formuladores, cujos sectários multiplicavam-se em todos os partidos. E quando, forçado a pronunciar-se em favor de um deles, ele manteve a preponderância do sexo masculino sobre o feminino e a anterioridade do princípio masculino, bem como sua maior influência no universo, foi julgado tirânico, e sua ortodoxia, que ele viu-se obrigado a apoiar com certa força legal, tornou-se intolerante ao extremo. Os espíritos irritados fermentavam em segredo, esquentavam-se e esperavam apenas uma circunstância favorável para eclodir. Esta circunstância se apresentou, porque a ocasião oportuna jamais falta ao espírito que a deseja e 82 espera. Lê-se em vários Puranas que 2 príncipes da dinastia reinante, ambos filhos do rei Ugra, tendo alimentado muito ódio entre si, dividiram o império indiano que, por sua vez segundo opiniões opostas, foi dividido em favor de ambos. O mais velho dos 2 príncipes, chamado Tarakya, carreou para seu lado os poderosos do Estado e as elites dos cidadãos, mas o mais moço, chamado Irshu, conquistou as classes inferiores e, por assim dizer, a escória do povo. Esta é a razão em 83 porque, no começo, os partidários de Irshu foram desdenhosamente chamados de Palis, que significa pastores em sânscrito. Esses Palis ou pastores, nome pelo qual se tornaram famosos na história, de início não tiveram êxito em seus projetos, porque Tarakya, tendo-lhes perseguido intensamente, destruiu as principais praças de armas que eles haviam estabelecido às margens do rio Naravinia, conhecido como Palistane por causa disso. É bem provável que, se o movimento provocado por Irshu no Império Indiano tivesse sido puramente político, ou se assim tivesse permanecido, ele teria sufocado no nascedouro, sem maiores consequências. Mas seja porque Irshu fosse realmente um dos zelosos seguidores de Prakriti, ou porque acreditasse ser útil aos seus interesses assumir este papel, ele rompeu abertamente com o sacerdócio ortodoxo e declarou que adorava a faculdade feminina como atributo da causa primordial do universo, dando-lhe anterioridade e preeminência sobre a faculdade masculina. Da por diante, tudo mudou. A guerra, que apenas fora civil, tornou-se religiosa. Seu partido fortificou-se com a adesão de todos os que compartilhavam dessa doutrina, independente de sua classe, e em pouco tempo cobriu a face da terra, com quase metade desta declarando-se em seu favor. Não pretendo descrever aqui os incontáveis combates que os 2 partidos travaram porque, ora vencedores, ora vencidos, erguendo e destruindo 100 vezes os mesmos troféus, eles duraram vários séculos e cobriram a Ásia, a África e a Europa de ruínas sangrentas. Sinto que me deixo levar em demasia pelo prazer de descrever alguns fatos extraordinários daquela história antiga tão interessante e quase desconhecida. Voltemos, agora, aos principais resultados do acontecimento que acabo de narrar. Os seguidores da faculdade feminina, de início chamados Palis, os pastores, tendo adotado por símbolo do seu culto órgão característico daquela faculdade, chamado Ioni em sânscrito, foram por isso chamados de Ionijas, Yavanas e Ionoi. Isto é, Ionios, e como, por razões misteriosas que é inútil explicar aqui, eles haviam tomado por insígnia a cor vermelha, puxando para o amarelo, deram-lhe também o nome de Pinchas ou de Fenícios, que significa os ruivos. Todos esses nomes injuriosos na boca dos seus adversários tornaram-se gloriosos nas suas próprias e recebidos ou traduzidos por todas as nações onde triunfaram, ali se transformaram em outros tantos títulos, 84 honoríficos por sua vez, os hindus, seus antagonistas, que permaneceram fiéis ao culto da faculdade masculina da divindade, também adquiriram suas denominações específicas. Mas como seus triunfos na Europa fossem mais raros, essas denominações e símbolos também foram bem menos comuns ali. Contudo, pode-se reconhecer em alguns monumentos o seu símbolo mais notável que era, em 85, oposição ao dos seus inimigos,
o órgão distintivo da faculdade masculina. A cor da sua insígnia, alva como a dos antigos druidas, deu-lhe o nome de brancos, sendo por causa deste nome, traduzido em diversos dialetos, que se pode distinguir, em tempos muito antigos, a resistência que seus adversários, ora chamados filisteus, ora jônios, ora fenícios ou idumeus, conforme fossem considerados pastores, adoradores da faculdade feminina ou que ostentassem a cor vermelha, tiveram de enfrentar nas diferentes regiões da Ásia e da Europa. Capítulo V. Origem dos pastores fenícios, suas opiniões sobre a causa primeira do universo, suas conquistas, novos cismas, de onde vêm os persas e os chineses, estabelecimento dos mistérios, por quê? Esses indianos dissidentes, tal como se constata em todas as lendas sânscritas, jamais conseguiram fazer grandes progressos na Índia propriamente dita. Mas, por outro lado, isto não os impediu de se tornarem extremamente poderosos. Seu primeiro estabelecimento de tamanho considerável foi fundado na costa do Golfo Pérsico, de onde passaram para o Iêmen, conquistando-o não obstante a violenta oposição que ali enfrentaram. Os celtas bodones, há muitos senhores da Arábia, após resistirem o quanto puderam e vendo-se obrigados a ceder ao destino, preferiram expatriar-se a se submeterem. Grande parte deles foi para a Etiópia e o restante espalhou-se pelos desertos, onde se 86 dividiu em tribos errantes, razão por que foram chamados hebreus. Entretanto, tendo dominado o mar que separa a Arábia do Egito, os fenícios deram-lhe seu nome e, como disse Heródoto, vieram em 87, a ocupar a costa do Mediterrâneo, onde fundaram o centro do seu império. Nessa época, o Império Caldeu foi vencido. Um dos chefes dos fenícios, conhecido pelo nome de Bali, conquistou Plaxia, a Ásia Menor, e construiu, às margens do Eufrates, a famosa cidade de Babel, dando-lhe seu nome. Foi, portanto, esse Bali, chamado Belos pelos gregos e Belus pelos latinos, o fundador do famoso império ora chamado de Babilônio, ora de Sírio ou Assírio. Os hebreus, inimigos implacáveis dos fenícios por serem oriundos dos celtas bodones escorraçados pelos pastores da Arábia Feliz e obrigados a errar pelos desertos, deram a esse Bali o nome de Nemrod, para expressar a violência e a tirania da sua usurpação. Mas foram inúteis as suas tentativas de deter a torrente que se abatia sobre eles. Desde o Nilo até o Eufrates, todos se submeteram durante alguns séculos ao jugo daqueles formidáveis pastores que, embora ocupando o trono, mantinham o nome que lhes fora atribuído com a intenção injuriosa. O Alto Egito resistiu por muito tempo aos seus esforços graças aos poderosos partidários que a faculdade masculina, sob o nome de Svara, Israel ou Osíris, possuía naquela região. Mas finalmente a faculdade contrária venceu a todos, e as deusas Ísis dos tebanos e Milida dos babilônios foram igualmente colocadas acima de Adon. Na Frígia, a boa mãe Má, chamada de Indimene ou Cibele pelos gregos, despojou Átis, o pai soberano, da sua força viril. Seus sacerdotes só puderam manter-se oferecendo-lhe em sacrifício o próprio objeto que a ortodoxia tornava alhures o emblema do seu culto. Tal foi, nos tempos antigos, a influência da música, sobre a qual falei sem jamais tentar compreendê-la. Eis a razão das leis severas promulgadas contra os inovadores naquela ciência, bem como dos esforços dos pontífices em ocultar cuidadosamente seus princípios constitutivos no recesso dos santuários. Foi isto que fizeram principalmente os egípcios quando, obrigados a curvar a cabeça sob o jugo dos reis pastores e compelidos a fingir sentimentos que não possuíam, pensaram em estabelecer esses mistérios secretos de maneira tal que a verdade sepultada, reservada somente aos iniciados, só aparecesse aos olhos dos profanos coberta dos mais densos véus. Foi nesses mistérios que eles consagraram os acontecimentos cuja narrativa apenas esbocei. Não podendo demonstrar claramente sua dor pela derrota do princípio masculino na causa primeira do universo, eles inventaram a tão conhecida alegoria de Osíris traído, dilacerado e com os membros sangrentos espalhados pelo Egito, enquanto Ísis entregue ao mais terrível desespero, embora coroada pelas mãos de Anubis, e sob suspeita de ter participado dessa desprezível traição, reúne em prantos os membros do esposo, exceto um que se perderá nas águas do Nilo, e os encerra num túmulo. Essa engenhosa alegoria, inicialmente aceita em todos os santuários onde a ortodoxia mantinha partidários, aparece, 88 com algumas mudanças de nomes, em todas as mitologias da Terra.
Entre mentes, os hindus ortodoxos, justamente assustados com o êxito dos seus adversários, e vendo seu império dividido desmoronar-se no exterior, envidaram todos os esforços para defender pelo menos o centro, reunindo ali todas as suas forças. Sobre o trono pontifício surgiu um homem extraordinário, que foi comparado ao primeiro Ram e honrado com esse nome devido à força que manifestou. Durante algum tempo ele sustentou o edifício que estava prestes a ruir, mas estava reservada a um homem ainda maior a tarefa de deter-lhe a queda. Nesse meio tempo, os Jonijas foram declarados ímpios, anatemizados e banidos para sempre. Todo o comércio com eles foi proibido. Os hindus foram proibidos não só de recebê-los, mas também de ir vê-los em seu próprio país. A cor vermelha que lhes servia de insígnia foi considerada abominável. Os brahmanes deviam abster-se de tocar em qualquer coisa que tivesse essa cor, mesmo na maior dificuldade. E o rio Indo foi designado como o limite fatal que ninguém poderia cruzar sem incorrer em anátema. Estas medidas rigorosas, talvez necessárias para conservar o todo, tiveram, não obstante, o inconveniente de separar as várias partes. Elas deram lugar a um cisma quase tão grande quanto o primeiro. Este novo cisma surgiu no seio dos mais ardorosos partidários do princípio masculino e dos mais zelosos defensores da sua anterioridade e da sua preeminência. Entre os iranianos, um homem dotado de grande inteligência, chamado Zaratustra ou Zoroastro, afirmava que fora um engano conceber os dois princípios cosmogônicos, Esvara e Prakriti, como principiantes e detentores das faculdades, um do masculino, outro do feminino, que era preciso, ao contrário, considerá-los como principiados. Ambos masculinos, ambos emanando da eternidade, Vod, mas um agindo no espírito como o princípio do bem e o outro na matéria, como o princípio do mal. Ao primeiro, chamou de Hormuz, o gênio da luz, ao outro, Arimã, o gênio das trevas. Entre os povos que habitavam além do Ganges, um outro teósofo, não menos audacioso, chamado F.O.Rai, afirmava que o primeiro cisma dos Palis surgira de um mal-entendido que poderia ter sido facilmente evitado caso se tivesse verificado que as faculdades sexuais tinham sido mal colocadas nos dois princípios cosmogônicos Esvara e Prakriti, ou espírito e matéria. Que era Prakriti, a matéria, quem possuía a faculdade masculina, fixa e ígnea, ao passo que Esvara, o espírito, possuía a faculdade feminina, volátil e úmida. De modo que, segundo ele, os fenícios não eram cismáticos ao colocar a matéria à frente do espírito, mas apenas por lhe atribuir faculdades opostas a que ela realmente possuía. Zaratustra e F.O.Rai corroboravam seus raciocínios com provas obtidas da ciência musical e que 89 pareciam decisivas, mas cuja apresentação estaria deslocada aqui. Ambos se vangloriavam de ter restabelecido a calma no império ao satisfazer uma parte das pretensões dos refratários Palis, mas ambos se enganaram em suas esperanças. A casta sacerdotal, vendo mais longe que eles próprios as consequências de suas ideias, rejeitou-os e os condenou por igual. Zaratustra, ainda mais irritado que F.O.Rai por ser mais apaixonado, desencadeou uma guerra civil e religiosa cujo resultado definitivo foi a separação absoluta do Irã. Os povos o reconheceram como seu soberano teocrático, adotaram-da por diante o nome de Partas, Parsis ou Persas, devido ao nome Paradas que os hindus ortodoxos lhes haviam atribuído por escárnio. Esses povos, que mais tarde viriam a dominar a Ásia, ali se tornaram muito famosos e poderosos. Eles tiveram, em diferentes épocas, diversos legisladores a 90 e teocráticos que adotaram sucessivamente o nome do primeiro Zaratustra, a quem chamavam de Zoroastro. O último que apareceu, no tempo de Dário, filho de Estaspes, é aquele cuja doutrina 91 consagrada nos Edavestas Gebros ainda seguem. Os dois princípios opostos da luz e das trevas, Hormuz e Arimã, são ali representados como tendo surgido do tempo ilimitado, ou eternidade, o único princípio principiante ao qual eles estão submetidos. O terceiro princípio que os reúne chama-se Mitra. Este princípio mediador representa a vontade do homem, assim como Hormuz e Arimã representam a providência e o destino. Este sistema cosmogônico, tal como acontece com todos os que têm a mesma origem, está ligado ao culto dos ancestrais. O princípio principiante eterno é ali adorado sob o emblema do fogo.
92. Dotado de um caráter mais pacífico e doce que Zeradost, F.O.Rai, não querendo desencadear uma nova guerra civil no seio do Império, abandonou-o, acompanhado dos seus partidários, e cruzou os desertos que limitam a Índia com o Oriente, estabelecendo-se às margens do rio Huangho e dando-lhe o nome de Rio Amarelo, devido à cor amarela que ele tomou por insígnia, tanto para se distinguir dos índios ortodoxos, como para não ser confundido com os fenícios. Ele reuniu às margens daquele rio algumas hordas de tártaros errantes, antigos remanescentes da raça amarela, que se juntaram aos seus seguidores e aceitaram sua doutrina, muito parecida em suas bases com a de Zoroastro. Segundo ela, os dois princípios principiados são Yin, o repouso, e Yang, o movimento, ambos saídos de um único princípio principiante chamado Tai Chi, o agente motor. Os dois princípios, Yin e Yang, dão, pela sua ação recíproca, origem ao terceiro princípio mediador, chamado Panku, o ser universal. Existem, então, três poderes chamados Tien Huang, Te Huang e Jin Huang, isto é, o reino celeste, o reino terrestre e o reino nominal, ou, em outras palavras, a providência, o destino e a vontade do homem, as mesmas que estabeleci no começo desta obra. O culto dos ancestrais foi admitido na religião de F.O.Rai ainda mais explicitamente do que na de Zoroastro. E a esta imigração que os livros sânscritos remontam à origem do Império Chinês, que eles chamam de Chandradup, o país da lua masculinizada, isto é, o país onde o princípio feminino tornou-se masculino. O nome de Dinas ou Tinas, que os Brahmanes dão aos povos que ali residem, não significa absolutamente ímpios e réprobos, como o de Yavanas, com o qual classificam os jônios em geral e os gregos em particular, mas apenas cismáticos. Os chineses, a quem chamamos por este nome injurioso, não o aceitaram. Eles chamam a si mesmos e ao seu país de Tiania, o que há de 93, mais precioso sob o céu. Claro está que, dentre os desmembramentos do Império Indiano ocorridos nessa época, nenhum sem dúvida se igualou ao dos Dinas em extensão e poder. Mas também nação alguma guardou com respeito mais inviolável as leis e os costumes dos seus antepassados, cujo culto jamais se extinguiu em seu seio. Ele ainda hoje é um belíssimo fragmento do Império Universal que se manteve, quase intacto, flutuando na torrente das idades. Enquanto a Ásia passou por grande número de revoluções, os frágeis restos do Império Indiano foram presa de 30 nações rivais, o cetro dos fenícios. Arrancado das suas mãos pelos assírios, passou para as dos egípcios, dos árabes e mesmo dos etruscos e retornou às mãos dos assírios, para cair nas dos medos, persas, gregos e romanos, e, enfim, esses remanescentes, escapando das ruínas de Constantinopla, se dispersaram por todas as regiões da Europa. A China sobreviveu a essas catástrofes que mudaram 100 vezes a face do mundo e jamais pôde ser conquistada sem que a força da sua constituição não viesse logo a servir aos seus próprios conquistadores. Capítulo 6. Reflexões sobre o desmembramento do Império Universal 53. Antes de prosseguirmos nesta exploração histórica que, como bem se pode ver, dá à minha primeira hipótese uma força mais que hipotética, parece-me importante, neste ponto, fazermos uma reflexão. Talvez se possa perguntar como o Império de Han, cujo princípio era evidentemente providencial e cujas bases foram lançadas pela vontade do homem em acordo com a providência, deixará de ser duradouro. Se limitarmos a dificuldade a isto, e se não perguntarmos por que ele não era eterno, responderei facilmente. E se levarmos as dificuldades aos seus últimos limites, será ainda mais fácil responder. Para começar, direi aos que possam ignorá-lo que, quanto à eternidade absoluta, somente Deus a possui, pois não se pode admitir dois seres absolutos sem implicar em contradição. Portanto, a eternidade que Deus comunica só pode ser uma eternidade relativa, cujos princípios e modos são determinados pela eternidade absoluta. Todas as formas estão no domínio do tempo, o próprio tempo não passa de uma sucessão de formas, somente as essências são indestrutíveis porque, pelos seus princípios, elas provêm da essência absoluta, que jamais saberia passar porque, para conceber um passado, é preciso conceber um espaço. E como conceber um espaço fora do espaço absoluto? É preciso, portanto, distinguir a forma da essência, o tempo do espaço e a eternidade relativa da eternidade absoluta.
A forma, o tempo, a eternidade relativa são emanações, a essência, o espaço, a eternidade absoluta, são identidades divinas. Tudo o que constitui essas identidades é imutável, tudo o que pertence àquelas emanações pode mudar. As formas, sucedendo-se umas às outras, geram o tempo gera a eternidade relativa, mas essa eternidade, o tempo que a mede e as formas que a preenchem desaparecem igualmente na essência que dá as formas, no espaço que gera o tempo e na eternidade absoluta que envolve a eternidade relativa. Tudo tem seu peso, seu número e sua medida, isto é, sua posição na escala dos seres, suas próprias faculdades e seu poder relativo. Nada pode surgir na vida elementar sem submeter-se às leis dessa vida. Ora, a primeira dessas leis é a de aparecer sob uma forma, sujeita às 3 épocas do começo, meio e fim. Toda forma cujo movimento próprio não é perturbado por acontecimentos estranhos passa por essas 3 épocas, mas somente pequeno número passa por elas sem interrupção. A maioria das formas se quebra logo no começo, poucas alcançam o apogeu da sua existência, e ainda menor número delas consegue chegar ao fim. Mais as formas se multiplicam numa única espécie, mais são abortadas na origem. Quem poderá dizer, por exemplo, quantas bolotas um carvalho produz, todas destinadas a se transformarem em carvalho, antes que outro carvalho nasça de uma única dessas bolotas? Se, entre os 3 poderes que regem o universo, o destino fosse o único a dominar, se a vontade do homem desaparecesse ou se paralisasse, se a providência estivesse ausente, poder-se-ia conceber o espantoso caos que se seguiria a esse estado de coisas? Todas as espécies, lutando umas contra as outras, declarar-se-iam uma guerra sem tréguas. Todas quereriam ocupar sozinhas a extensão terrestre e fazer germinar todos os embriões que gerassem, de modo que não haveria mais razão para que, no reino vegetal, por exemplo, a espécie do carvalho, do olmo ou de qualquer outra árvore não abafasse 94 todas as outras, cobrindo toda a terra. Mas a vontade do homem está presente para manter tudo dentro dos limites justos, tanto no reino vegetal quanto no animal, e para evitar que as plantas daninhas e os animais perigosos se multipliquem até o limite de suas forças. Ao contrário, essa vontade, movida pelo seu próprio interesse, vela para que as espécies frágeis, porém úteis, se propaguem e se conservem graças aos cuidados que ela lhes dispensa. Porém, embora a vontade do homem possa, desse modo, preferir uma espécie à outra, e cobrir de magníficas messes de trigo ou arroz imensas planícies que, sem elas, produziriam apenas cardos ou quaisquer outras plantas inúteis, embora ela possa aumentar as vinhas pelos outeiros onde só cresceriam urzes, e pastorear numerosos rebanhos de animais pacíficos em lugares desertos que só seriam habitados por animais selvagens, embora ela possa tudo aperfeiçoar pela cultura. Essa vontade não pode, entretanto, mudar a natureza íntima de coisa alguma, nem subtraí-la às leis do destino, de cujo domínio ela é obrigada a tirar seu alimento. Tudo que vive da vida elementar deve submeter-se às suas leis. A planta anual não pode viver 2 invernos, o carvalho robusto deve chegar ao término da sua decomposição, e embora os efemerópteros vivam sua vida em apenas um dia, o elefante, que pode viver 2 séculos, é também obrigado a morrer como eles. Assim, o homem pode escolher, entre as sementes físicas ou os princípios intelectuais que a providência põe à sua disposição, aqueles cujo desenvolvimento ele quer proteger. Ele pode conhecer suas faculdades naturais, suas diferentes virtudes, sua força vital, sua duração relativa, e saber antecipadamente qual será o resultado dos seus cuidados. Um agricultor sabe, por exemplo, que se semear um grão de trigo, ele terá apenas uma planta frágil e passageira, mas se plantar uma bolota, obterá uma árvore robusta e longeva. Mas ele também sabe que a planta anual lhe dará uma fruição rápida e fácil, ao passo que a árvore secular irá deixá-lo esperando muito tempo pelos seus frutos. Portanto, em um e outro caso, sua escolha será motivada pelas suas necessidades e baseada nos seus conhecimentos agrícolas, ele se determinará com conhecimento de causa. A posição do legislador seria precisamente a mesma que a do agricultor se o primeiro pudesse reunir no mesmo grau a experiência que orienta a conduta do segundo. Isto é quase impossível, contudo, o legislador totalmente cego e inexperiente, que lance ao acaso os princípios políticos, sem conhecer previamente a natureza desses princípios e a do povo ao qual se destinam,
não merecerá de forma alguma esse título e será como o agricultor ignorante que semeia o arroz na areia seca ou que deseja plantar a vinha num pântano. Ambos, com justiça, passarão por tolos, dignos de todos os tipos de calamidades que os aguardam. Agora que já esclareci o suficiente a essência da questão que me proponho resolver, direi que Han, tendo recebido diretamente da providência o princípio intelectual de um império teocrático, lançou a semente em circunstâncias favoráveis que lhe apressaram o desenvolvimento. Mas esta semente, a mais robusta e vivaz de todas as da sua espécie, deveria, não obstante, sofrer as vicissitudes de todas as coisas confiadas ao destino. E como teve um começo de existência temporal, ele devia, necessariamente, dirigir-se para seu fim após ter alcançado o apogeu da sua existência. Mostrei, por meio de várias aproximações cronológicas, que a época do seu início poderia remontar a cerca de 6.700 anos antes da nossa era. Ora, o primeiro abalo que se fez sentir ali, e cuja memória a história conservou, data do ano de 3.200 a.C. Esse império, portanto, permaneceu com todo o fulgor da sua juventude durante 35 séculos. Por essa época, as paixões começaram a se fazer sentir, gerando em seu seio tempestades mais ou menos violentas. Ele sobreviveu a elas, malgrado as já citadas defecções e cismas, e durante mais 11 ou 12 séculos elas tomaram toda a Índia. Somente por volta de 2100 a.C., quando a extinção da dinastia solar e também da dinastia lunar, que Krishna restabelecera, como direi mais adiante, provocou seu ocaso político, ele se concentrou apenas na existência religiosa, situando sua base principal no Tibete, onde ainda sobrevive, não obstante sua avançada vetustez, no culto lamaísta. Se considerarmos que este culto, tendo hoje mais de 85 séculos de existência, ainda domina grande parte da Ásia, após ter fruído durante quase 46 séculos do Império Universal, 35 dos quais foram de um brilho imaculado, deve-se convir que sua sorte foi muito boa, e que não nos devemos espantar nem afligir com seu declínio, nem com seu desaparecimento, que está prestes a ocorrer. Capítulo 7. Os fenícios se dividem e seu culto se modifica. Fundação do Império Assírio. Primeiro conquistador político. Nona revolução no Estado social. Voltemos agora aos fenícios e continuemos a esboçar rapidamente a continuação da sua história. Tendo causado a primeira divisão do Império Indiano, os pastores cismáticos não tardaram a se dividir entre si. A chama do incêndio que haviam provocado, não tendo como alimentar-se de fora, deveria, necessariamente, reagir sobre eles próprios. Embora de início estivessem de acordo quanto ao ponto principal do cisma, que era a preeminência dada à faculdade feminina no universo, eles não tardaram a propor para si mesmas dificuldades bastante ásperas sobre a natureza dessa faculdade. Grande número de seitas se formou e a maior delas pretendia que não se devia considerar essa faculdade como simplesmente conceptiva, mas como criadora, e que se deveria designá-la pelo nome 95 de Eb, que, no idioma fenício, era o amor no feminino. Esta seita estabeleceu que, desde a origem das coisas, existiam dois seres, o amor e o caos. O amor, o princípio feminino espiritual, e o caos, o princípio masculino espiritual. Segundo a doutrina por ela difundida, foi o amor que, ao pôr o caos em ordem, deu origem ao universo. Parece certo que a seita fenícia que adotou essa cosmogonia e que reconheceu no amor um princípio feminino, criador de todas as coisas, difundiu-se muito e se tornou bastante numerosa. Os fragmentos de Sanchoniathon e a teogonia grega de Hesíodo, que chegaram até nós, são provas manifestas disso. Pode-se observar como algo digno de atenção que esta doutrina assemelhasse muito com a dos antigos celtas e da qual Han julgou que deveria afastar-se havia mais de 40 séculos. Além disso, acontece que, desde que os fenícios chegaram às costas meridionais da Europa, apoderando-se das colônias que os hindus ali haviam fundado sobre as ruínas das dos Atlantes, eles não tiveram qualquer dificuldade em se aliar ao restante dos celtas que ainda viviam no interior daquelas regiões, nas costas setentrionais da Dinamarca ou nas Ilhas Britânicas. De igual modo, fez-se uma espécie de fusão dos dois cultos, facilmente reconhecida nos livros mitológicos de um e outro 96 povo. Os fenícios, possuidores de grande variedade de conhecimentos físicos e morais, mas cujo culto era desprovido de ritos, fizeram então uma troca infeliz.
Eles ensinaram suas ciências aos celtas e, em troca, receberam grande quantidade de superstições, entre as quais apareciam, em primeiro plano, os sacrifícios humanos. Como haviam deixado os caminhos da providência e caído nos do destino, que não podiam enfrentar exceto com uma vontade apaixonada e mal esclarecida, eles se entregaram às novas superstições com uma paixão mais desmedida do que a dos seus mestres. Os auspícios, os augúrios e toda sorte de adivinhações encontraram seu lugar na nova religião. Eles adotaram o culto de Thor, com todas as suas atrocidades, entusiasmando-se a ponto de dar seu nome a uma das suas metrópoles. Foi a famosa cidade de Tiro, onde lhe ergueram um templo magnífico sob seu nome de Herschol. Por uma coincidência que não deve escapar sagacidade à do leitor, esse nome tinha o mesmo significado em celta e em fenício. Entretanto, como as palavras que o compunham eram já 97 muito antigas, eles as traduziram nas palavras mais modernas de Melicartes, o rei da terra. Quanto a Teutade, que também tomaram emprestado aos celtas, eles lhe deram por excelência o nome 98 de Moloch, o rei, ou o de Cron, o coroado. Com o tempo, ele transformou-se no famoso Cronos dos gregos, no Saturno dos etruscos, dos quais surgiram todos os outros deuses mitológicos dos antigos politeístas. É singular ver como esses fenícios, após terem tomado para si todas as divindades mitológicas dos celtas e tê-las submetido aos seus diversos sistemas cosmogônicos, mais tarde as apresentaram sob 1000 novos nomes e sob uma infinidade de emblemas que as tornavam irreconhecíveis. Isto porque a leviandade e a inconstância, características desses povos, lançaram-nos as ideias mais disparatadas e mais extravagantes, como prova, nas contradições e notáveis incoerências de que está formada a sua mitologia, conservada em grande parte pelos gregos e pelos romanos, originários deles. Sua instabilidade a este respeito é tão surpreendente quanto a tenacidade e a perseverança dos chineses, seus mais decididos antagonistas. Parecia que a faculdade feminina a qual haviam conferido a supremacia universal agia sobre sua versátil imaginação. Se fossemos escrever-lhes a história, poderíamos mostrar facilmente que a grande quantidade de nomes que as nações de origem fenícia tiveram e deram às suas colônias em diferentes épocas caracterizou apenas a versatilidade das suas opiniões e a enorme quantidade dos seus símbolos cosmogônicos. Mas, como disse, não foram apenas os fenícios que se dividiram em grande número de seitas enfraquecedoras. Eles também tiveram de lutar contra várias nações secretamente ligadas à ortodoxia e que haviam conquistado mais pela forma das armas do que pela justeza dos argumentos. Entre essas nações, a dos egípcios sempre foi a que suportou com mais impaciência o jugo dos reis pastores e a que mais se esforçou para livrar-se dele, como prova a história. Já disse que eles devem ao seu apego secreto à ortodoxia a origem dos mistérios de Ísis, que se tornaram tão famosos e que serviram de modelo a todos os outros. Inclusive os que, devido a diferentes mudanças ocorridas no culto, passaram a ler um objetivo totalmente diverso e assumiram forma inteiramente nova. Contudo, não obstante essa oposição interna, tanto religiosa quanto política, não foi o Egito quem primeiro teve a glória de se livrar do jugo dos fenícios. Os livros sagrados dos Brahmanes dizem explicitamente que foi às margens do Kamudvati, ou Eufrates, que a faculdade masculina, tendo retomado o domínio sobre a faculdade feminina, deu novamente seu símbolo a adorar sob o nome de 99 Baal-Svaralinga. Assim, os povos que habitavam as margens desses rios retornaram à ortodoxia, mas sem se reunir ao Império Indiano. Eles formaram outro império cuja duração e brilho foram consideráveis. Foi no seio desse império que surgiu o primeiro conquistador puramente político gerado nela raça bórea. Até então, todas as guerras haviam tido por objetivo ou a conservação da raça ou dissensões civis ou religiosas. A história chama esse conquistador de Ninus, isto é, o filho do Senhor, o qual, com o passar do tempo, veio a ser considerado como o filho de Belus. Mas Belus, ou melhor, Baal, era o nome dado ao ser supremo, aquele a quem os celtas chamavam de Teutade, os hindus de Svara e os fenícios de Moloch. A primeira conquista de Ninus foi o Irã, que perdeu seu primitivo nome para receber o de Pérsia, que conserva até hoje. A dinastia que o primeiro Zoroastro fundou ali, cerca de 1000 anos antes desse 101 acontecimento, chamava-se Mahabad, isto é, a Grande Sabedoria.
Ela era puramente teocrática, tendo sido substituída pela dos Pixadianos, ou juízes, espécie de vice-reis criados pelo monarca assírio. Esta última dinastia só acabou com o aparecimento de Kaikhosru, a quem chamamos de Ciro. Após ter estendido suas conquistas para muito além da Sítia, indo até os celtas da Europa, Ninus voltou suas armas contra a Índia, afirmando ter sido chamado para reabilitar o Império de Han. Mas a morte o surpreendeu no meio dos seus grandes projetos, parcialmente completados por sua esposa, que o sucedeu. Essa mulher famosa, para testemunhar que não tomava qualquer partido no cisma dos pastores e para obter apoio entre os ortodoxos hindus, deu a si mesma o nome de Semíramis, isto é, 102 o fulgor de Han, tomando por símbolo uma pomba branca. Porém, muito tempo antes ocorrerá nas Índias um acontecimento de considerável importância e que deveria ter a maior influência sobre os destinos do universo. É bom voltarmos atrás por instantes. Capítulo 8. Novos desenvolvimentos da esfera intelectual. Outro enviado divino, Krishna. Origem da magia entre os caldeus e da teurgia no Egito. Nova visão do universo. A admissão de uma tríade na unidade divina é evidente que o cisma dos pastores fenícios deveria causar a divisão e a queda do Império Universal de Han, e que seria preciso encontrar um meio de conservar a força central pelo tempo que fosse necessário, para que as verdades que deveriam sobreviver a essa catástrofe não fossem assoberbadas por ela. A providência assim o quis, e um homem extraordinário surgiu no mundo. 103 desse homem, nascido entre os pastores, como indica seu primeiro nome, Gopala, foi em seguida chamado Krishna, azul celeste, devido à cor que ele tomou por emblema. Os Brahmanes ainda hoje o consideram como uma das mais brilhantes manifestações da divindade e normalmente o colocam na 8ª encarnação de Vishnu. De modo geral, eles concordam que esse homem divino, vendo o estado deplorável a que as seitas rivais dos Lingajas e dos Yonijas haviam reduzido o Império Indiano, e sofrendo com as incontáveis desgraças que seu fanatismo havia causado, decidiu reparar o mal daí resultante, congregando os espíritos numa doutrina intermediária, tolerante em seus princípios, passível de satisfazer as objeções de todas as partes e adequada para dirimir suas dúvidas sem lançá-los uns contra os outros. Eles dizem que Krishna começou estabelecendo que as duas faculdades, masculina e feminina, eram igualmente essenciais, igualmente influentes na produção dos seres, mas que essas faculdades permaneceriam eternamente separadas uma da outra e, por conseguinte, inertes, se uma terceira faculdade não lhes desse os meios para se reunirem. Essa faculdade, que ele atribuiu a Vishnu, foi por ele concebida como uma espécie de elo intermediário entre Ishvara e Prakriti, de modo que, se pelo primeiro compreende-se o espírito, e pelo segundo a matéria, deve-se considerar a terceira faculdade como a alma, que opera a reunião dos dois. Posto isto, o grande homem foi mais longe. Ele concebeu que as duas faculdades, que se mostram independentes e isoladas nos seres físicos e principiados, não o são nos seres intelectuais e principiantes, de modo que cada faculdade masculina possui sua faculdade feminina inerente, e cada faculdade feminina possui a sua masculina. Assim, admitindo uma espécie de hermafroditismo universal, Krishna ensinou que cada princípio 104 cosmogônico era duplo. Então, deixando de lado o ser absoluto Volya como sendo inacessível ao entendimento humano, e considerando Svara e Prakriti como suas faculdades criadoras e inerentes, ele apresentou 3 princípios do universo, emanados desse ser inefável, a que chamou de Brahma, Vishnu e Shiva, aos quais acrescentou, como suas faculdades inerentes, 105 Sarasvati, Lakshmi e Bhavani. Essa foi a origem daquela trindade indiana que, sob diferentes nomes e emblemas, foi aceita ou conhecida por todos os povos da terra. Entre as 3 pessoas dessa trindade, o profeta indiano escolheu Vishnu como a principal, oferecendo de preferência a adoração dos seus discípulos. Em consequência, ele afastou os símbolos do Linga e do Yoni, que tanta discórdia haviam causado, e adotou como seu símbolo o umbigo, como que reunindo os outros 2 e caracterizando a doutrina do hermafroditismo divino que ele estabelecera. Essa doutrina teve um sucesso prodigioso na Índia, onde seu primeiro efeito foi o de restabelecer a paz. Ali, o fanatismo religioso extinguiu-se. Krishna concebeu então o grande projeto de reiniciar o Império Universal. Ele ousou mesmo ir mais longe que Ram,
e restabeleceu a dinastia lunar que aquele antigo teocrata julgara conveniente interromper e que assim permanecerá por mais de 36 séculos. Contudo, o movimento providencial não ia mais além. As ideias políticas não podiam acompanhar o curso das ideias morais e a cisão que se operara era forte demais para que as partes desunidas pudessem um dia reaproximar-se e fundir-se. O verdadeiro benefício resultante da missão de Krishna, após o do restabelecimento da paz religiosa, foi o de dar à Índia uma força moral capaz de resistir a todas as invasões, e de apresentá-la frente à da civilização universal como digna de instruir e dominar seus próprios conquistadores. Deste modo, a conquista daquela região foi durante muito tempo considerada o objetivo de uma glória imorredoura, mais intelectual do que física. Todos os heróis que uma nobre emulação conduzia para a carreira das conquistas, desde Ninus até Alexandre, invejavam o epíteto de conquistador da Índia e, assim, acreditavam seguir os passos de Ram, o primeiro Skander de 2 chifres. Ninus e Semiramis tentaram triunfar sobre a Índia, conquistada depois deles pelo Larta Cetus. Esse Cetus, vindo da Etrúria, e sobre o qual falarei mais adiante, era o 17º monarca depois de Amoses, o mesmo que pôs fim ao reinado dos pastores no Egito. Quase na mesma época em que esses pastores foram obrigados a abandonar o trono do Egito, cerca de 1800 anos antes da nossa era, eles foram também expulsos da Arábia pelos povos já cansados do seu jugo. Esses povos, após se tornarem independentes, escolheram para si reis da sua própria nação, dando-lhes o afetuoso nome de Topa, quer dizer, aquele que faz o bem. Assim, o Império Fenício, perseguido por todos os lados, no continente asiático e no africano, estava praticamente contido nas margens do Mediterrâneo e só conseguia manter-se graças à sua imensa marinha e às suas colônias que, submetendo os mares ao seu poderio, tornavam o resto da terra tributário do seu comércio. Tiro e Sidom eram então os entrepostos das riquezas do mundo. Embora pareça estranho que eu me deixe levar assim pelo prazer de escrever história, entrarei aqui em alguns detalhes. Não quero descuidar-me, pois a ocasião se me apresenta tão naturalmente, de fazer ver a que distância da verdade nos colocou a má interpretação do Sefer de Moisés e como, após essa interpretação, somos forçados a mutilar a história das nações antigas para encerrá-las na mais ridícula e tacanha das cronologias, muito parecida com a maneira como certo Procusto, na mitologia grega, agia com os forasteiros para fazê-los adaptarem-se ao seu leito de ferro. Eis aqui os detalhes que julgo importantes. Quando o assírio Ninus conquistou a Pérsia, ele encontrou ali a doutrina de Zoroastro já estabelecida há muito tempo, dando assim, aos sacerdotes caldeus, a oportunidade de conhecê-la. Essa doutrina, baseada nos 2 princípios opostos do bem e do mal, agrada singularmente aos homens que se dedicam às ciências naturais, porque ela explica facilmente grande número de fenômenos. Os homens anímicos adaptam-se muito bem a ela. Vemos, assim, que ela progrediu muito na Babilônia. É nessa época que normalmente se situa a aparição de um segundo Zoroastro, que foi o criador daquela espécie de ciência chamada magia, por causa dos 106 magos que ali se tornaram sábios. Os hebreus, à época da sua escravidão, iniciaram-se nesta ciência, bem como na doutrina dos 2 princípios, dando a ambas um lugar em seu culto. É através deles que viemos a conhecê-las. Não existe nada no Sefer de Moisés que tenha tratado da queda do anjo rebelde. A magia, que é uma espécie de resultado disso, é, ao contrário, seriamente defendida nele. Eis, portanto, a razão por que primeiro os caldeus e depois os judeus têm sido citados entre todas as nações antigas pelas suas ações mágicas e pelos seus conhecimentos ocultos. Agora, eis porque o Egito, ao contrário, tornou-se célebre entre essas mesmas nações pelas suas luzes teúrgicas e pela sua sabedoria, e porque seus mistérios, nos quais se desvendavam os princípios das coisas, foram procurados pelos maiores homens, que muitas vezes arriscavam a própria vida para neles se iniciarem. Não nos devemos esquecer que o Egito foi o último país que permaneceu sob o domínio dos Atlantes, e, portanto, sempre conservou a lembrança desses povos. Mesmo quando passou para o domínio dos pastores fenícios, ele permaneceu de posse de 2 tradições importantes, a primeira, que lhe veio originalmente da raça sudeana, a qual seus habitantes haviam pertencido, a segunda, adquirida da raça bórea, a cujo culto e leis ele mais tarde se submeteu.
Ele inclusive podia, através da primeira tradição, remontar a uma anterior e conservar algumas ideias da raça austral que precedera a sudeana. Essa primeira raça, a qual talvez pertencesse o primitivo nome de Atlântica, perecera totalmente em meio a um espantoso dilúvio que, cobrindo a Terra, a devastara de um polo a outro, submergindo a imensa ilha que essa raça habitava além mar. Na época em que essa ilha desapareceu, com todos os povos que nela habitavam, a raça austral possuía um império universal e dominava a sudeana, que mal saíra do estado de barbárie, encontrando-se ainda na infância do estado social. O dilúvio que a aniquilou foi de tal forma violento que apenas uma lembrança confusa permaneceu na memória dos sudianos sobreviventes. Esses sudianos deveram a salvação à sua posição equatorial e aos cumes das montanhas onde moravam, pois somente os que tiveram a sorte de estar nos picos mais altos é que puderam escapar à destruição. Essas tradições que, a bem dizer, somente o corpo sacerdotal egípcio possuía, davam-lhe uma justa superioridade sobre os demais. Os sacerdotes de Tebas sem dúvida só podiam rir penalizados quando, decorridos muitos séculos, eles ouviam os gregos, povos recém-saídos da infância, a se vangloriarem de serem autóctones, falar de algumas inundações parciais como se fora o dilúvio universal e considerar Ogija ou Deucalião personagens mitológicos, como ancestrais do gênero humano, esquecer ridiculamente o que deviam aos sudianos, aos celtas, aos caldeus, aos fenícios e aos próprios egípcios, para se gabarem da sua elevada ciência, situar em Creta o túmulo de Zeus, o Deus vivo, fazer de uma pequena aldeia o berço de Dionísio, a inteligência divina, e de uma pequena ilha do arquipélago a terra natal de Apoio, o Pai universal. Todas essas coisas e uma infinidade de outras que eu poderia mencionar eram motivos para dar ao sacerdote o direito de dizer a Solon: vós, gregos, sois como crianças que batem em suas nutrizes. Credes que sois muito sábios, e nada conheceis ainda da história do mundo. Capítulo 9. A aparição do conquistador político traz consigo o despotismo e a queda de teocracia. Consequências desses acontecimentos. Missão de Orfeu, Moisés e Foé. Fundação de Troia. Como já disse, o assírio Ninus foi o primeiro conquistador político. Graças a ele e a Semíramis, que o sucedeu, a Babilônia conservou o cetro do mundo até o aparecimento dos faraós Amenófis e Horus, que o deram ao Egito cerca de 6 séculos depois. Mas durante esse período houve vários acontecimentos notáveis. Os pastores fenícios foram destronados por Amoses no Egito e expulsos da Arábia. Os primeiros retornaram à Palestina, os outros se estabeleceram nas costas setentrionais da Líbia porque naquela de 107 época dava-se este nome a todo o continente africano, grande número permaneceu no Egito, submetendo-se à dominação do vencedor. Entretanto, os sucessores de Ninus e Semíramis, vendo que todos lhes obedeciam às ordens, acomodaram-se no trono e entregaram-se à voluptuosidade. Aralhos e Armatristis foram os primeiros monarcas que perderam de vista seus altos destinos e que, esquecendo-se de que eram os representantes temporais da providência, e que deviam homenagem da sua dignidade ao sumo pontífice, procuraram tornar-se independentes e governar seus estados despoticamente. Belocus, que o sucedeu, teve mesmo a audácia de apoderar-se da tiara sagrada, seja porque se aproveitou da morte do sumo pontífice, ou porque ele apressou os últimos momentos para uni-la à sua coroa, declarando-se monarca absoluto. Essa profanação teve as consequências que se poderia esperar. As colônias europeias, que ele esmagava sob o peso da sua tirania e do seu orgulho, revoltaram-se. Elas escutaram a voz dos seus sumos pontífices, que moravam nas montanhas sagradas da Trácia, da Etrúria e das Hespéres, e recusaram-se a reconhecê-lo. Os anaxos dos trácios, os lartas dos etruscos, os regos dos vascos, todos eles dependendo da autoridade suprema do Rei Supremo. Aproveitando-se dessa ocasião favorável às suas ambições, livraram-se do jugo e declararam-se reis, eliminando o posto de vice-reis. Todas as forças do Império Assírio, então bastante consideráveis, lançaram-se contra eles. Os fenícios, obrigados a acompanhar o movimento, forneceram-lhe sua marinha, mas os árabes e os egípcios constituíram um poderoso dissídio. A guerra que eclodiu entre a Ásia de um lado e a Europa, tendo a África por auxiliar, do outro foi prolongada e terrível. Durante mais de 3 séculos o sangue não parou de correr um só instante.
Em meio a essas dificuldades políticas, parecia que a própria natureza, abalada por convulsões intestinas, queria aumentar os horrores da guerra. As mais terríveis pestes se manifestaram. Dilúvios espantosos inundaram vários países, os mares saíram dos seus níveis e cobriram a Ática, os lagos abriram passagens através das montanhas da Tessália, e enquanto povos inteiros eram arrastados pelas ondas enfurecidas, um céu cinzento cobria outras regiões, deixando-as por 7 anos sem uma só gota de chuva ou de orvalho. O Etna lançou seus primeiros turbilhões de chamas. Houve um violento incêndio nas florestas da Gália, sem que se soubesse de onde partiu a primeira fagulha. Quase toda a Itália ardeu. Os montes Esperianos foram abrasados, recebendo, devido a esse acontecimento, o nome de Montes Perineus. Pela primeira vez o sangue dos reis correu sobre os tronos. Viram-se celerados desconhecidos lançarem sobre seu príncipe suas mãos ímpias, tomando-lhe o lugar. A terra tremeu. Montanhas ruíram e cidades inteiras foram soterradas pelas alavanches. Para onde se olhasse, em qualquer época desse período deplorável, desde o reino do assírio Belocus 108 ao do egípcio Horus, viam-se apenas desastres e calamidades. São fragmentos de povo que se chocam, que se destroem, que passam da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, para empapar-lhes as costas de sangue. Em meio a essa confusão, vemos descer dos altiplanos setentrionais hordas de porcos ainda selvagens. Eles surgem como aves rapinantes, ávidos de carnificina, para devorar os restos do Império Fenício que se esboroa. A audácia sacrílega do ímpio Belocus dera o sinal para a ocorrência de todas essas desgraças. Nem a Índia e a China estavam mais tranquilas que o resto do mundo. A China já fora teatro de várias revoluções. Na Índia, com a extinção das 2 dinastias, solar e lunar. Após as conquistas de Semíramis, aventureiros audaciosos sem outro título além da sua coragem, sem outro direito que o de sua espada, haviam fundado reinos mais ou menos poderosos. Sem se preocuparem em obter a concordância do Supremo Pontífice, relegados montanhas do Tibete, eles mesmos puseram a coroa na própria cabeça, expondo-se, assim, ao perigo de vê-la arrancada pelos mesmos métodos com que a conquistaram. Um certo Shadeva, no Magadha, e um certo Bogdan, na cidade de Srinagar, proclamaram-se reis dessa maneira, mas sua frágil posteridade, joguete das tempestades políticas, muitas vezes ensanguentaram os degraus do trono, ora o primeiro-ministro de um, ora o chefe da guarda de outro tomaram seu lugar. Viu-se o velho Nada, com mais de 100 anos, ser assassinado e substituído por um homem da mais baixa origem. Tais foram as consequências do cisma de Irshu. O poderoso gênio de Krishna pôde deter-lhe a irrupção por 12 ou 15 séculos, mas o movimento reprimido apenas tornou-se mais perigoso. Tendo-se entregue ao destino, a vontade do homem tinha de seguir seu curso. Tudo o que se podia fazer no momento era conservar os repositórios das tradições antigas e os princípios das ciências para, mais tarde, passada a tempestade, entregá-los a novos povos que pudessem fazer bom uso deles. A providência concebera a ideia, e esse desejo em potencial não tardou a ser posto em ação. Cerca de 14 ou 15 séculos antes da nossa era, 3 homens extraordinários surgiram na Terra: Orfeu, entre os trácios, Moisés, entre os egípcios, e um terceiro Buda, entre os hindus. Esse Buda chamou-se inicialmente Foé, sendo mais tarde apelidado de Sakya. O caráter desses 3 homens, inteiramente diferentes, mas iguais em sua força, é ainda reconhecido na doutrina que deixaram. Sua marca indelével arrostou a torrente dos tempos. Nada mais brilhante na forma e mais encantador nos detalhes que a mitologia de Orfeu, nada mais profundo, mais vasto e também mais austero que a cosmogonia de Moisés. Nada mais embriagador, mais capaz de inspirar entusiasmo religioso que a contemplação de Foé. Orfeu revestiu as ideias de Ram, de Zoroastro e de Krishna com as cores mais brilhantes. Ele criou o politeísmo dos poetas, inflamou a imaginação instintiva dos povos. Moisés, ao nos transmitir a unidade divina dos Atlantes, desvendando aos nossos olhos os desígnios eternos, deu à inteligência humana uma altura onde ela mal consegue permanecer. Foé, ao revelar o mistério das existências sucessivas, ao explicar o grande enigma do universo, ao mostrar o objetivo da vida, falou ao coração do homem, calou todas as suas paixões e, sobretudo, exaltou a imaginação anímica.
Esses três homens, que partem igualmente da mesma verdade, porém dedicam-se a enfatizar mais particularmente uma de suas facetas. Se tivessem podido reuni-las, talvez tivessem tornado conhecida a divindade absoluta, Moisés, em sua insondável unidade, Orfeu, na infinidade das suas faculdades e dos seus atributos, Foé, no princípio e fim das suas concepções. Quando Orfeu surgiu, o Egito dominava a terra, esse país abatera o poderio dos babilônios. Fizera aliança com os etíopes e os árabes e obrigara os soberanos sucessores de Ninus a reconhecer não só a independência das colônias fenícias estabelecidas na Europa, mas também as dos fenícios propriamente ditos, que subsistiam na África e na Ásia sob os diferentes nomes de númidas, líbios, filisteus, idumeus, etc. Essas colônias, tendo conquistado sua independência, estavam longe de serem tranquilas. Embora se pudesse reconhecer três centros principais nas costas meridionais da Europa, desde o ponto Euxino até as colunas de Hércules. Devido aos três sumos pontífices estabelecidos nos montes Ródops, nos Apeninos e nos Pirineus, faltava muito para que os trácios, os etruscos e os vascos formassem três potências distintas e perfeitamente unidas entre si. Grande número de pequenas soberanias se haviam formado em seu meio, tão diferentes em nomes quanto em pretensões, em extensão quanto em forças. Os Anaxos, os Lartas, os Regos se haviam multiplicado ao infinito. Todos queriam comandar e ninguém queria obedecer. O sumo pontífice 109 tentará inutilmente fazer-se ouvir, mas ninguém lhe dava atenção e a anarquia era completa. Mal se livraram da necessidade de combater os assírios, esses pequenos soberanos passaram a lutar entre si. Do Oriente ao Ocidente, e do Ocidente ao Oriente, havia um movimento constante de pequenos povos que, procurando dominarem-se uns aos outros, se enfrentavam e se destruíam alternadamente. Os historiadores e os cronologistas que têm procurado penetrar nessa época dos 110 anais do mundo perdem-se num dédalo inextricável. Em meio a esses movimentos, muito pouco importantes para que me alongue a respeito, houve um que devo narrar, devido à singular influência que veio a ter certo Jásios, que era um dos Lartas dos etruscos, declarou guerra a outro Larta chamado Dardanus, o qual, considerando-se aparentemente fraco demais para resistir, invocou o apoio do rei das 111 Babilônia, Ascátede. Após vários combates onde os dois Lartas ora foram vencidos, ora vencedores, Dardanus, não mais querendo retornar à Itália, cedeu os direitos que tinha sobre aquela região a um certo Tirreno, filho de Ato, parente ou aliado do assírio Ascátade, recebendo em troca uma parte dos campos meunios, onde se estabeleceu com os aborígenes que haviam seguido sua bandeira. Quanto a Tirreno, ele chegou por mar à Itália, obtendo ali, após um tratado, a cidade de Razena, onde fundou um pequeno reino. Esse Dardanus foi o primeiro rei de Troia, pequena cidade construída ao pé do Monte Ida, e que ele ampliou consideravelmente. Seus sucessores, chamados Dardanidas, embora sempre dependendo do monarca assírio, brilharam intensamente a ponto de dar seu nome ao estreito de Dardanelos, que dominavam. Sua capital, embelezada por 3 séculos de prosperidade, tornou-se famosa pelo sítio que sofreu dos gregos. Sua queda ocupou e ainda ocupa todas as vozes da fama graças ao gênio de Homero, que a escolheu para tema dos seus cantos épicos e das suas alegorias. Capítulo X. Quem eram Orfeu, Moisés e Foé? Sua doutrina. Estabelecimento dos anfictíones na Grécia. Origem das confederações e da representação nacional. 10ª revolução no estado social naquela época, ocorrendo uma disputa acirrada no Egito entre 2 irmãos pretendentes ao trono, seguiu-se uma guerra civil prolongada. Um deles, chamado Ramsés, foi, devido às suas maneiras faustosas, apelidado Gopto, o soberbo. O outro, chamado Arcés, foi, devido à sua doçura e 112, modéstia, apelidado Donton, o modesto. O primeiro, tornando-se vencedor, obrigou seu irmão a se expatriar, e este, acompanhado de todos os que permaneceram ligados ao seu destino, foi para a Grécia, onde fundou várias colônias. É a ele que os gregos chamam de Danaus e que deu origem a várias fábulas mitológicas. Gopta, cujo nome fora mudado para Egiptus, deu, para os gregos, seu a 113 nome ao Egito que antes desse acontecimento era conhecido por Shemi ou Mitzra. Foi com uma dessas colônias que Orfeu, trácio de origem, mas iniciado nos mistérios sagrados dos sacerdotes egípcios em Tebas, chegou à Grécia.
Como disse, ele encontrou aquela bela região presa do duplo flagelo da anarquia religiosa e política. Mas, favorecido pela influência dos egípcios e sustentado pelo seu próprio gênio, ele em pouco tempo executou o que a providência exigia dele. Não podendo reconstruir de acordo com o mesmo plano um edifício desmoronado, ele pelo menos aproveitou, com rara habilidade, os materiais que encontrou à mão. Vendo a Grécia dividida em várias pequenas soberanias que não mais queriam reconhecer a supremacia dos trácios, ele as convenceu a se reunirem numa confederação política e religiosa, oferecendo-lhes um ponto de 114 reunião no Monte Parnaso, na cidade de Pito, onde deu grande fama ao oráculo de apoio, que então já existia. A força e os encantos da sua eloquência, aliados aos fenômenos que ele operava, fosse prevendo o futuro ou curando doenças, conquistaram a todos e lhe deram os meios para fundar o Conselho dos Anfictiones, uma das mais admiráveis instituições que já honraram a inteligência humana. Não há nada mais célebre, na antiguidade, que esse conselho, fundado acima dos povos e dos reis, para julgá-los. Igualmente, ele se reunia em nome de toda a Grécia, 2 vezes por ano, na primavera e no inverno, no templo de Ceres, nas Termópilas, perto da foz do rio Azope. Os decretos desse augusto tribunal deviam ser submetidos ao sumo pontífice, residente no Monte Sagrado, antes de ter a força das leis. E somente após terem sido aprovados e assinados por ele é que eram gravados nas colunas de mármore e considerados autênticos. Vê-se que Orfeu, não conseguindo mais conservar as formas da realeza, para cuja destruição os próprios reis haviam contribuído, pelo menos conservou as da teocracia, para erguer um dique capaz de deter os excessos da anarquia provocados pelos excessos do despotismo e da demagogia. Esse conselho anfictiônico ofereceu o primeiro exemplo de confederação de vários povos reunidos sob a denominação de um só, o dos helenos, e criou uma novidade política da maior importância, a da 115 representação nacional, como seu nome bem o expressa. Seria bom se ele tivesse podido cercar-se de uma força grande o bastante para impedir as atividades turbulentas de algumas cidades que, para darem a si mesmas uma liberdade absoluta, oprimindo outras, criaram uma nova forma de a 116 escravatura legítima, sobre a qual falarei mais adiante. Porém, o mal já concebido no pensamento do homem e servido por todo o poderio do destino era inevitável. Orfeu só podia retardar sua explosão e preparar, de longe, o remédio que deveria deter-lhe os efeitos. Não me alongarei mais sobre a doutrina de Orfeu, sobre a qual já falei bastante em outras obras, o que me dispensa de aumentar a presente com repetições inúteis. Por tudo o que nos deixaram os antigos sobre este homem justamente admirado, vemos que ele foi o criador do sistema musical dos gregos, e o primeiro a empregar o ritmo ilustrado por Homero. Se a Grécia superou todas as outras nações do mundo na cultura das belas artes, se ela nos abriu o caminho das ciências morais, políticas e filosóficas, é a Orfeu que ela ficou devendo essa vantagem. Orfeu produziu Pitágoras, e é a Pitágoras que a Europa deve Sócrates, Platão, Aristóteles e seus numerosos discípulos. Parece que, como Krishna, Orfeu ensinou o hermafroditismo divino e encerrou os princípios cosmogônicos a 117 numa tríade sagrada. Sua moral era a mesma que a do profeta indiano, como este, ele tinha horror aos sacrifícios sangrentos. Suas tentativas para substituir os mistérios de Baco pelos de Ceres foram-lhe funestas. Parece que os jônios, isto é, os partidários da faculdade feminina, tendo reunido suas forças contra ele, conseguiram derrotá-lo. Pelo menos é o que diz a tradição conservada em grande número de fábulas, onde se conta que Orfeu foi estraçalhado por mulheres furiosas, que se opuseram às inovações que ele queria fazer em seu culto. Seja como for, suas instituições lhe sobreviveram, e seus discípulos, chamados Eumolpidas, isto é, os perfeitos, ilustraram a Grécia por muito tempo. O nome de Orfeu, que significa o que cura, o médico esclarecido, indica um título dado a este teocrata, devido aos serviços que prestou à sua pátria. É provável que este fosse o nome de algum personagem mitológico, talvez o de Esculápio, cuja lenda, com o passar do tempo, fundiu-se com sua história. Esse comentário aplica-se igualmente a Moisés, cujo nome significa, ao contrário, o salvado. Moisés, elevado à corte do faraó egípcio, iniciado nos mistérios sagrados, mudou-se cedo para a Etiópia por causa de um assassinato que cometera.
Foi lá que ele conheceu a tradição primitiva dos Atlantes sobre a unidade divina, e que reencontrou uma parte das tribos árabes errantes que os pastores fenícios haviam expulsado do Iêmen, como já contei. Esses árabes, resultado de uma mistura de atlantes e celtas bodones, tinham todos os motivos para odiar os pastores, aos quais ainda chamavam de filisteus. Dispersados pela Etiópia e pelo Egito, eles eram muito infelizes. Moisés nascerá entre eles, era um errante e foi por eles acolhido. O infortúnio os uniu. É bem sabido que esse homem divino, chamado pela providência para tão altos destinos, foi reduzido a pastorear o gado de Jetro, cuja filha, Séfora, ele desposou. Jetro era um dos sacerdotes desses árabes expatriados sobre os quais já falei. Dava-se-lhes o nome de hebreus pelas razões já mencionadas. Jetro conhecia as tradições dos seus ancestrais e lhes ensinou. Ele talvez guardasse alguns livros genetlíacos, dando-os a Moisés, que cita livro das gerações de Adão, o das guerras de Iavé e o das profecias. O jovem teocrata imbuiu-se de todas essas coisas e sobre elas meditou durante muito tempo. Enfim, quando estava no deserto, teve sua primeira inspiração. O Deus de seus pais, que dava a si mesmo o nome de Iavé, o ser que é, fez ouvir sua voz dentro de uma sarça ardente. Não insistirei mais sobre o sentido misterioso e secreto do Sefer de Moisés, pois alhures já falei-o há 118 há bastante a respeito. O que acrescentarei aqui, por estar ligado ao assunto abordado, é que Moisés, após ter contado a lenda de Elohim, o ser dos seres, conta em seguida a de Noé, o repouso da natureza, a de Abraão, o pai sublime, a de Moisés, o salvado, a qual mistura habilmente a sua própria, deixando aquele escolhido teocraticamente para sucedê-lo, Josué, o Salvador, a tarefa de completar sua obra. Assim, as origens que ele parece dar ao seu povo, e que dá a si mesmo, pela maneira como essas lendas estão ligadas à sua própria história, são puramente alegóricas, ligadas a objetos cosmogônicos infinitamente mais importantes, e remontando a épocas infinitamente mais distantes. Este era o método adotado pelos antigos sábios, e este foi o de Moisés. O Sefer desse homem extraordinário, que chegou até nós completo graças ao triplo uvé que o encobria, nos trouxe a tradição mais antiga hoje existente na Terra. Ele alcança não só a época dos Atlantes primitivos, como também, indo além da catástrofe de que foram vítimas, lança-se através da imensidão dos séculos até os primórdios das coisas, que nos são narradas sob a forma de um decreto divino, emanado da sabedoria eterna. Os hebreus não eram um remanescente dos pastores fenícios, como alguns autores acreditavam, porque esses pastores jamais tiveram inimigos mais mortais. Esse povo era o resultado de uma primeira mistura, ocorrida na Arábia, entre o sangue sudiano e bório. Sua oposição à doutrina junica obrigou-os inicialmente a abandonar sua pátria. Perseguidos no Egito e na Abissínia, eles próprios tornaram-se intolerantes. Sendo refratários tanto à doutrina de Krishna quanto à de Exu, eles foram considerados homens insociáveis, cujo caráter teimoso era impossível dobrar, e foram, 119 relegados aos desertos, como uma espécie de parias impuros. Foi ali que Moisés os encontrou e, tendo-os conquistado com suas próprias 60 ideias, os conduziu à conquista da Palestina, através de grande número de obstáculos que seu gênio superou. Esse povo, que Moisés chama de povo inflexível, foi o que a providência escolheu para lhe confiar o repositório sagrado de que já falei. Esse repositório, cujo verdadeiro mérito os hebreus raramente conheceram, atravessou intacto a torrente dos tempos, venceu os ataques das ondas, do fogo e do ferro, graças às mãos ignorantes porém robustas que o guardavam. Como já disse antes, os nomes de Orfeu e Moisés são mais títulos resultantes da sua doutrina do que nomes próprios. Outros homens os portaram antes deles, o que gera alguma confusão em sua história. Quanto a Foé, denominado também Buda ou Sakya, conhecemos-lhe o nome original, bem como o de Krishna. Já disse que este último chamava-se Gopala. O nome próprio de Foé era Sugo, e ele só tomou o nome de Foé após descobrir sua vocação. Eis como os hindus contam sua primeira inspiração, o jovem Sugo, dizem eles, durante um retiro na montanha solitária, onde se refugiara para evitar a cólera de seu pai, que queria casá-lo. Ao contemplar certo dia a estrela da manhã caiu numa espécie de êxtase, durante o qual o céu se abriu aos seus olhos. Ele viu então descer a essência do primeiro princípio. Mistérios inefáveis foram-lhe revelados.
Recuperando-se do espanto em que aquela visão o lançara, ele tomou o nome de Foé, o Pai Vivo, e começou a assentar os primeiros fundamentos do seu culto. Chamaram-no, por isso, Buda, a sabedoria eterna, e Sakya, o ser sempre existente. Os pontos essenciais da sua doutrina são apenas os seguintes: as almas dos homens e dos animais são da mesma essência, elas não diferem entre si, exceto pelo corpo que animam, e são igualmente imortais. As almas humanas, as únicas livres, são recompensadas ou punidas, segundo suas boas ou más ações. O lugar onde as almas virtuosas desfrutam de prazeres eternos é governado por Amida, o princípio do bem, que regula as classes segundo a santidade dos homens. Cada habitante desse lugar afortunado, seja qual for o grau que ocupe, tem a doce ilusão de pensar que sua parcela é a melhor, e que não há motivos para invejar a felicidade dos outros. Todos os pecados são ali apagados pela misericórdia e pela mediação de Amida. Mulheres e homens não mais diferem, os dois sexos desfrutam das mesmas vantagens, segundo a doutrina de Krishna. O lugar reservado à punição dos maus não tem penas eternas. As almas culpadas só são atormentadas em relação aos crimes que cometeram, e seus tormentos são mais ou menos prolongados conforme a intensidade dos crimes. Eles podem até mesmo receber algum refrigério pelas orações e boas obras dos seus parentes e amigos, e o misericordioso Amida pode, em seu favor, acalmar Yama, o gênio do mal, supremo monarca dos infernos. Quando essas almas acabam de expiar seus crimes, elas são enviadas novamente à Terra, para viver no corpo de animais imundos, cujas inclinações estão de acordo com seus antigos vícios. Sua transmigração-se, em seguida, dos faz animais mais vis aos mais nobres, até que elas sejam dignas, após uma purificação total, de retornar aos corpos humanos. Então, elas percorrem o mesmo caminho que já haviam palmilhado, e às 120 submetem-se às mesmas provas. O culto de Foé, que não passa de uma espécie de corolário do Dhyan, fundiu-se facilmente com este. Quase todos os lamas são hoje budistas, de modo que se pode admitir, sem erro, que é um dos cultos mais difundidos pela face do nosso hemisfério. O sistema da metempsicose nasceu nele e todos os que o receberam de Pitágoras apenas seguem as ideias de Foé. Capítulo X. Qual era o objetivo da missão de Orfeu, de Moisés e de Foé? Movimento político e moral do mundo, num período de cerca de 1000 anos. Aparecimento de Pitágoras e de vários outros grandes homens. Assim, a providência, em sua inexaurível bondade, não podendo evitar a dissolução do Império Universal que havia criado pelas mãos de Ram, queria pelo menos lhe suavizar as consequências e conservar em seus principais fragmentos quanta força e harmonia fosse possível, para poder empregá-los mais tarde na construção de um novo edifício, ainda maior e mais belo que o primeiro, quando chegasse a época determinada para isso. Eis as razões que haviam determinado a missão de Orfeu, Moisés e Foé. Esses três homens admiráveis, tão dissemelhantes entre si, estavam adaptados, com admirável sagacidade, aos povos e às circunstâncias que lhes faziam exigências. Essas circunstâncias eram tais que os três grandes poderes que regem o universo, tendo reunido sua ação por longo espaço de tempo no Império de Ram, no momento se separavam, mas de maneira que o destino, permanecendo quase como único senhor da Ásia e da África, e a vontade do homem apressando-se em dominar toda a Europa, obrigava a providência a se retirar, incapaz de conservar em qualquer desses lugares senão alguns pontos circunscritos e ocultos nas sombras. Orfeu, destinado a conter os arroubos da vontade, apoderava-se dela pela imaginação e, oferecendo-lhe a taça feiticeira da voluptuosidade, a atraía pelo prestígio das belas artes, pelos encantos da poesia e da música, pelo brilho e majestade das cerimônias, para beber nos mistérios as lições de moral e os conhecimentos universais que não podia entregar à multidão, que os teria profanado. Como o laço da política devia relaxar-se, era preciso que o da religião e da filosofia se apertasse na mesma proporção. Por outro lado, Foé, cuja influência intelectual devia opor-se ao que a fatalidade do destino tinha de mais rígido, oferecia as compensações de uma vida futura. Mostrava que a ação desse poder, aparentemente tão terrível, fechava-se dentro de limites bastante estreitos e que a vontade do homem, submetendo-se a ele durante uma vida fugaz, poderia escapar-lhe por toda a eternidade. Além disso, era preciso ver que os homens mais favorecidos por esse poder eram sempre os mais expostos.
e que o brilho e a pompa dos seus presentes ocultavam perigos ainda maiores, dos quais seus possuidores estavam mais dispostos a abusar. Como fora na Ásia que o despotismo absoluto se estabelecera, porque os reis, não contentes em se livrarem, por toda parte, do domínio sacerdotal, haviam também usurpado o poder dos sumos pontífices, era preciso suavizar tanto quanto possível o jugo que eles impunham à maioria do povo e, ao mesmo tempo, mostrar a esses monarcas imprudentes a situação perigosa em que se haviam colocado. Quanto a Moisés, sua missão limitava-se a conservar os princípios cosmogônicos de todos os gêneros e a guardar, como numa arca sagrada, os germes de todas as instituições futuras. O povo ao qual ele confiou a guarda dessa arca era grosseiro mas robusto, e sua legislação exclusivista aumentava ainda mais a sua força. As formas do seu governo não importavam, para que os desígnios da providência se cumprissem, bastava que sua fusão em qualquer outro governo não pudesse ocorrer. Se compreendermos bem o que acabo de dizer, devemos sentir o quanto aquela época do Estado Social era importante. 3 princípios há muito confundidos na unidade davam origem, ao se dividirem, a 3 formas de governo totalmente novas. Na Ásia, o grosso do povo, submetido ao indivíduo, suportava o despotismo sob as leis do destino. Na Europa, o indivíduo, submetido à massa, curvava-se sob a democracia e seguia o impulso da vontade do homem. Na Arábia, no Egito, na Etiópia e, principalmente, na Palestina, uma espécie de poder intelectual, despido de força e de meios aparentes, governava de maneira invisível povos que eram indiferentemente presas de todas as formas de governo, flutuando entre 1000 visões e 1000 opiniões diferentes e transformando, de acordo com seus caprichos, as mais sublimes verdades em superstições e práticas pueris. Desde que a guerra civil eclodira no Egito entre Arsés e Ramsés, apelidados Donto e Gopto ou Danaus e Egiptus, e cujo resultado fora a expatriação de Danaus e a passagem de grande número de colônias egípcias para a Grécia, aquela região perderá grande parte da sua força, de modo que, após o frágil reinado do segundo Amenófis, ela caiu sob o domínio dos etruscos. Sabemos, por um fragmento muito curioso de Manéton, que o famoso Cetus não era de origem egípcia, pois quando no trono não ostentava o título de faraó, mas o de Larta, que era o título adotado pelos soberanos da Etrúria. A dinastia desses Cetos, que reinou no Egito e conquistou temporariamente a Arábia e a Índia, forneceu 6 Lartas, o último dos quais, chamado Tuores, morreu no mesmo ano em que os gregos conquistaram Troia. Após algumas dissensões internas, os egípcios conseguiram retomar sua influência, mas logo foram despojados dela pelos lídios, que se apoderaram do Império dos Mares. Durante esse tempo estes lídios foram o que haviam sido os fenícios, dos quais se originavam. Mas, da forma como as coisas estavam, nada podia perdurar. Ao fim de alguns séculos, eles foram substituídos pelos habitantes de Rhodes. As mesmas revoluções que ocorriam em Mênfis e Sardes aconteciam também na Babilônia. O Império Assírio, outrora tão florescente, tornará-se o fraco que Teutamos, que ainda ostentava tão título de rei dos reis, não pôde defender Príamo contra os gregos, embora esse monarca lhe tivesse implorado ajuda, segundo nos conta Diodoro. O cerco de Troia ficou famoso na antiguidade precisamente por este motivo. Parece espantoso que algumas povoações fracas, que há pouco haviam escapado ao jugo dos trácios, ousassem sitiar uma cidade real, colocada sob a proteção do Rei dos Reis, sem que Nínive ou a Babilônia, quase à vista das quais Troia se encontrava, pudesse evitar seu incêndio. Além disso, esse feito aumentou singularmente o orgulho daqueles homens cuja imaginação fora exaltada pela doutrina de Orfeu. Os assírios viram-nos levar avante seus 121 empreendimentos militares, tomar posse de todas as ilhas do arquipélago em pouco tempo e cobrir todo o litoral da Ásia Menor com suas colônias. Foi nessa época que Rhodes tomou-se célebre a 122 pelo seu comércio marítimo, foi também nessa época que Homero apareceu. Então, houve um abalo geral por toda a Europa. A vontade do homem, elevando-se acima da providência e do destino, quis dominar através da multidão e o conseguiu. Todas as linhas de demarcação desapareceram. Não mais se distinguia entre os povos senão homens livres escravos, conforme fossem vencedores ou vencidos.
Tem-se dito que quando a raça humana, arrastada por um movimento retrógrado, retorna à infância da sociedade, só reconhece a força como autoridade absoluta. Em Atenas, um oráculo ditado por aquela vontade dominadora obrigou Codrus, seu último rei, a matar-se em sacrifício. Na Lacedemonia, Licurgo, igualmente forçado pela opinião democrática, abdica ao trono e forma o audacioso projeto de regularizar esse movimento anárquico, transformando Esparta num claustro de soldados. Corinto expulsa seus reis. Por toda parte, o poderio real é destruído. Os reis que resistem ao caudal ou os que, após terem sido destronados, conseguem recuperar a autoridade, sendo obrigados a empregar uma força extraordinária para mantê-la. Os são chamados tiranos e comparados aos vice-reis despóticos que, durante o domínio dos fenícios, eram enviados por Tiro para governar suas colônias. Toda a Grécia está eriçada de repúblicas. Essa forma de governo transcende as ilhas do arquipélago e entra na região da Ásia dominada pelos gregos, propagando-se dali. Os próprios fenícios, aproveitando-se da fraqueza dos assírios e egípcios que os mantinham na escravidão, livram-se do seu jugo e formam vários estados independentes, de cuja influência a Arábia vai se ressentir. Duas poderosas tribos, a dos Emiaritas e a dos Caraixitas, se dividem na maneira de pensar. A primeira, que deseja conservar as formas monárquicas, é atacada pela outra, que cede ao movimento popular. Seguem-se violentos combates, durante os quais as duas tribos sofrem igualmente. Com o triunfo temporário da tribo dos Emiaritas, um dos seus reis julgou-se forte o bastante para fazer uma incursão à Pérsia, onde funda a cidade de Samarcanda sobre as ruínas da cidade de Sog, capital da antiga Sogdiana. Em meio a essas dificuldades, os gregos, que se haviam tornado cada vez mais numerosos e poderosos, enviavam colônias para todas as partes. Mileto, na Ásia Menor, Mitilene, na ilha de Lesbos, Samos, na ilha do mesmo nome, Quimes, na Itália, são todas construídas sob seu domínio. Cartago, nas costas da África, toma novo alento graças aos cuidados dos tírios. A cidade de Siracusa é fundada na Sicília e, pouco tempo depois, Roma começa a surgir no palco do mundo. Enquanto isso, o Império Assírio se desmembrava. Um prefeito da Média, chamado Arbace, apoiado por um sacerdote 62 babilônio chamado Beleses, revolta-se contra Sardanápalo, último rei da Síria, obrigando-o a incendiar seu palácio em Nínive e a morrer queimado nele com suas esposas e seus tesouros. Pouco tempo depois, um rei da Babilônia chamado Nabon-Assar, inflado por um orgulho fanático, irritado com os elogios que faziam aos seus predecessores, imagina que basta fazer desaparecer esses exemplos importunos para encher o universo com seu nome. Em consequência, ele ordena que se apaguem todas as inscrições, que se quebrem todos os tablets de estanho e que se queimem todas as bibliotecas. Ele quer que a época da sua ascensão ao trono seja a única a qual se 123 o liguem todas as lembranças. Assim, depois que a unidade deixou de fazer parte das coisas, isto é, depois que a vontade do homem, enfraquecida de um lado e entregue a uma efervescência desenfreada do outro, não mais ligava a providência ao destino, as coisas, tais como fossem, boas ou más, tinham apenas uma existência precária e pareciam variar continuamente. Se, em meio às trevas que se adensavam cada vez mais, alguns clarões brilhantes surgiam a intervalos, como meteoros, eles desapareciam com a mesma rapidez. A tendência geral, embora pressionada por duas causas opostas, o despotismo de um só ou de uma multidão, era para a extinção das luzes. Tudo inclinava para sua decadência. Os impérios e as repúblicas traziam igualmente em seu seio os germes da destruição, que não tardavam a se desenvolver. As luzes, insensivelmente enfraquecidas, apagavam-se, as lembranças desapareciam dos espíritos. A história alegórica mal compreendida e a mitologia desfigurada materializavam-se, por assim dizer, passando do moral ao físico. Os véus, precursores de uma obscuridade cada vez mais densa, se estendiam sobre o mundo intelectual. A corrupção aumentava espantosamente em todas as classes sociais. Do alto dos tronos da Ásia, por onde iniciará sua invasão, ela se espalhava para os santuários, e se as repúblicas europeias conseguiam escapar-lhe por algum tempo, era somente graças a um esforço violento que logo se exauria, deixando-se cair numa dissolução ainda mais profunda.
Sem poder suspender de todo o movimento desorganizador, a providência pelo menos lhe diminuía o avanço e preparava meios saudáveis para o futuro. No período de alguns séculos, ela deu origem a grande número de homens extraordinários que, inspirados por ela e dotados de diferentes talentos, ergueram diques contra esse transbordamento de vícios e erros e ofereceram asilos à verdade e à virtude. Surgiram então, a pouca distância uns dos outros, o último dos Budas na Índia, Simo no Japão, Lao Tse e Kung Tse na China, o último dos Zoroastros na Pérsia, Esdras entre os judeus, Licurgo em Esparta, Numa na Itália e Pitágoras em toda a Grécia. Todos se dirigiam para o mesmo objetivo, embora por caminhos diferentes. Quando Pitágoras apareceu, enriquecido de todas as luzes da África e da Ásia, cerca de 9 séculos após Orfeu, ele encontrou a lembrança desse teósofo quase apagada da memória dos homens, e suas mais belas instituições eram mal conhecidas ou então estavam relacionadas com origens fantásticas. O miserável orgulho de se passarem por autóctones e de se erguerem acima das outras nações, negando-lhes os benefícios, faziam atribuir aos gregos 1000 extravagâncias, das quais as já mencionadas são apenas uma parcela insignificante. Aproveitando-se de certa analogia encontrada entre os nomes das suas cidades e os das cidades da Fenícia ou do Egito, analogia esta que provava sua origem. Eles faziam da Tebas Beócia o berço de Hércules, o soberano universal, sem se preocupar se 1000 outros lugares reclamavam essa insígne honra. Para eles, o menu dos indianos tornava-se o Minos da ilha de Creta, e o Cander de 2 chifres era o filho de Semei. Eles afirmavam que Perseu, o filho de Danae, fora o legislador dos persas, atribuíam a descoberta do fogo aos dáctilos, a invenção da charrua a Ceres, a dos carros a Erictônio e forjavam uma infinidade de 124 fábulas desse tipo, cada qual mais absurda que a outra. O povo, transformado em soberano e acreditando nisso, exigia arrogantemente das cabeças mais fortes que acreditassem nessas coisas. Os mistérios estabelecidos para tornar conhecida a verdade, abertos a um número excessivo de iniciados, perderam sua influência. Os hierofantes, intimidados ou corrompidos, calavam-se ou consagravam-se às mentiras. Era necessário que a verdade se perdesse completamente, ou que se encontrasse outra maneira de conservá-la. Pitágoras foi o homem a quem essa maneira foi revelada. Ele fez pela ciência o que Licurgo fizera pela liberdade. Não mais podendo deter a torrente, cedeu a ela, mas para dela apossar-se e dominá-la. Como legislador, Licurgo instituíra em um único local da Grécia uma espécie de congregação guerreira, uma mistura singular de despotismo e democracia, aparentemente consagrada à liberdade, mas no fundo destinada a reprimir todos os tipos de excesso. Essa instituição formidável, contra a qual o despotismo persa sucumbiu, aniquilou o orgulho anárquico dos atenienses e preparou os triunfos de Alexandre. Como filósofo, Pitágoras instituiu uma espécie de congregação sagrada, uma assembleia secreta de homens sábios e religiosos que, espalhando-se pela Europa, Ásia e até mesmo África, ali lutou contra a ignorância e a impiedade que tendiam a tornarem-se universais. Os serviços que ela prestou à humanidade foram imensos. A seita que ela criou e que ainda hoje não se extinguiu o 125 por completo cortando, como um raio de luz, as trevas adensadas sobre nós pela irrupção dos bárbaros, pela queda do Império Romano e pela instauração necessária de um culto severo lúgubre, tornou a restauração das ciências muitíssimo mais fácil do que teria sido sem ela, e nos poupou vários séculos de trabalho. Foi ela quem impulsionou todas as ciências físicas, que reanimou a química, livrou a astronomia dos preconceitos ridículos que lhe tolhiam o progresso, conservou os princípios da música, aprendeu a conhecer a importância dos números, da geometria e das matemáticas, e deu pontos de apoio à história natural. Ela influenciou igualmente o desenvolvimento das ciências morais, embora com menos sucesso, devido aos obstáculos que encontrou na Metafísica 126, das escolas. Já falei demais desse homem admirável em várias de minhas outras obras e devo limitar-me, aqui, a enumerar seus benefícios. Capítulo 12. Recapitulação. Neste livro bastante volumoso mostrei a inteligência humana alcançar seu mais alto desenvolvimento, revestida de todo o brilho que dá o gênio, tal como o astro do dia que, ao chegar ao solstício de verão,
permanece como que suspenso no zênite da sua carreira e abandona com muito custo essa sublime posição para descer, de início lentamente, até o ponto inferior de onde partiu. Disse qual foi o último império universal e penso ter deixado bem claro que tal império só poderia ter sido teocrático. Não pode haver nada de universal, nada de duradouro, nada de verdadeiramente grande onde a força divina não está presente, isto é, onde a providência não é reconhecida. Mas como tudo que teve um começo deve terminar, procurei explicar como, em consequência de leis eternas, aquele império universal, após ter brilhado intensamente por muito tempo, teve de inclinar-se para seu declínio e perder pouco a pouco a sua unidade constitutiva. Vimos qual foi a causa da sua primeira divisão, e creio ter falado, a respeito, coisas que hoje mal se conhece. Se o leitor observou a origem que dou a grande número de coisas, espero que ele tenha tido alguma satisfação ao ver com que fecundidade se desenvolveram os princípios simples apresentados inicialmente no primeiro livro. Se, desde o início desta obra, ele considerou apenas como hipóteses os acontecimentos que narrei, deverá pelo menos convir que seria difícil encontrar outras mais assemelhadas às que deveriam seguir-se. No ponto a que chegamos, história positiva começou e não sei qual será a mão audaciosa que se atreverá a traçar sua linha de demarcação. Numa cadeia em que todos os elos se ligam, qual deles deve ser considerado o primeiro? Se metade dessa cadeia passou muito tempo oculta na escuridão, será esta uma razão para negar-lhe a existência? Se, quando a mostro, iluminando-a, dizem que eu a crio, que se tome outra tocha e me façam ver, iluminando-a com uma claridade mais viva, que ela não existe, ou que existe de maneira diferente. Fim do livro 3º.